enquanto isso, qual é a sugestão de vocês? A gente pode ver. Olha, esse daqui é perfeito. Um vídeo do Linkzinho decifrando a história de Ordem Paranormal. Eu invadi, boa, Roblox, boa, 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 boa. Boa, mandou muito, mandou muito. Que besta, gente, né? Mas ó, vamos assistir, é, basicamente teorizando, né? Decifrando a história de Ordem Paranormal do Linkzinho. Eu vou colocar aqui pra vocês ir assistindo enquanto eu não estiver aqui, tá? Mas depois, quando eu voltar, a gente. Depois que eu voltar, não se preocupem que a gente vai assistir a experiência de fazer alguma coisa em um colégio militar. Vai ser interessante, eu acho. Troll, age de terror ou comédia, outro tema que quiserem. Cara, eu apoio. A gente pode ver um vídeo de terrorzinho também, né? Pra dar aquela relaxada. Mas enquanto isso, aproveitem o Ordem Paranormal, tá bom? Porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir. Muito, muito, muito. Então, chat, já volto. Peraí. Voltei, eu tinha ido invadir a live do Zinker, Zinker 17. Yes! Boa, Lace, boa! A invasão foi feita. Ó, eu vou soltar o vídeo aqui pra vocês. Eu vou descer rapidinho pra pegar uma comida e eu já volto. Mundialmente, como, por exemplo, ele é o Selbit, né? No caso, é o cara que está mestrando o RPG. Ele todos os personagens secundários, todos os vilões, alguns dos protagonistas também, enquanto que cada um dos jogadores que tá aqui na direita, eles são os jogadores que fazem os protagonistas. Voltei, chat, voltei. Cada jogador aqui vai criar um personagem, vai escrever a história desse personagem e vai criar uma fichinha também. É como se fosse um documentinho dizendo no que esse personagem é bom e no que ele não é, sabe? Esse cara aqui é bom em atirar, mas ele é lento pra correr, ele é bom atirando com tal arma, ele é bom jogando futebol. E aí você basicamente usa essa ficha pra ficar rolando dadinhos e decidindo o que seu personagem consegue fazer ou não. Você rola uma quantidade de dados ali, vê se seu personagem consegue dar um tiro no inimigo ou não, esse tipo de coisa. Todo o sistema de ordem, em geral, foi feito para que você consiga assistir o RPG como uma história, sem você se importar tanto com o sistema, assim. Basta você saber que os personagens eles estão tentando fazer algumas coisas, eles ficam jogando dadinhos, e às vezes eles conseguem fazer, e às vezes não. E vão interpretando ali uma história que vai acontecendo em tempo real. Eu quero pegar o galho que tá na mão e tacar nela fraquinho. Não sei nem jogar desse. Eu pego o galho e eu falo assim pra ele: da próxima vez eu enfio isso com um espinho no teu. Parece muito coisa de nerd, né? Porque Mano, é essa mesmo. cena é muito Agora, boa. o universo de ordem em si também é uma coisa que precisa ser explicada, pelo menos de uma forma geral, antes que a timeline possa ser explicada. Então, vamos lá. O paranormal não vem pra nossa realidade de maneira fácil. Chat, eu não conheço um mestre de RPG que consegue começar a mestrar a Ordem Paranormal e não começa desse jeito, mano. Essa frase, ela é tão icônica, mas tão icônica que, tipo, é uma frase que todo mundo que joga RPG conhece, cara. Ou já ouviu em algum momento, tá ligado? Ela é muito icônica, ela é muito boa. Vou até voltar pra ouvir de novo. Que a timeline possa ser explicada. É muito então, maneiro vamos lá. essa frase. O paranormal não vem pra nossa realidade de maneira fácil. O universo de ordem paranormal é ambientado em um mundo muito parecido com o nosso. Pessoas vivem suas vidas, viajam, trabalham, sem fazer a menor ideia de que existe uma coisa que pode destruir completamente a vida cotidiana delas. E essa coisa é conhecida como outro lado. Uma espécie de dimensão paralela, algum lugar incompreensível que ninguém entende direito o que ele é. O outro lado pode criar manifestações da nossa realidade através do medo das pessoas. Medo, Link? Sim, medo de desastres, de lendas urbanas, de folclore, contos ou filmes de terror. Quando muitas pessoas têm medo de alguma coisa, o outro lado pode manifestar essa coisa na nossa realidade, tornando ela em uma criatura real. O jeito mais fácil de explicar seria esse personagem da primeira temporada conhecido como Daniel Hartman. Ele é um escritor de livros de terror. Certa vez, esse cara fez um livro conhecido como O Espreitador, que é um conto que fez muito sucesso, muito bizarro. Inclusive, chat, tem como você comprar esse conto, tá? De terror. O Selbit literal escreveu contos e ele vendeu, mano. Eu queria muito comprar, mas eu não tenho dinheiro pra comprar
Livro de colecionador. O único, chat, que eu já comprei até hoje foi porque eu ganhei de presente, na real. E eu preciso mostrar pra vocês. É porque eu ganhei dinheiro pra poder comprar ele, entendeu? Porque foi no meu aniversário. Que é esse daqui, chat, ó. Opa! Eu tô falando desse livro aqui, que é o livro de regras base de Ordem Paranormal. Eu sou muito fã, vocês estão ligados que eu sou muito fã de Ordem. Então, mostra aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu passar pra tela grande só pra ver melhor. O livro de Ordem Paranormal. Aí é o primeiro livro, né? O livro de regras. Deixa eu deitar aqui pra vocês lerem, ó. Ordem Paranormal RPG. Cara, é muito bonito. É muito bonito. Esse livro, ele é, tipo, ele é espetacular. Ele é lindo, primeiramente, né? Ele é maravilhoso. E eu sou muito fã de Ordem. Muito, muito, muito fã de Ordem, como dá pra perceber. Eu queria muito comprar os contos do Espreitador pra ler, porque eu decidi não piratear, tá ligado? Como é um projeto brasileiro e, querendo ou não, por mais que a Ordem ou Selbit tenha muito dinheiro, é um projeto independente, né? Então, até agora eu não li os contos. Eu queria muito ler, cara. Parece que é incrível. Bizarro sobre uma criatura com esse olhinho esquisito. Mas é aquela teoria. É aquela teoria que a gente falou. O Selbit com certeza quer trazer pra realidade, né? A nossa realidade, essas criaturas que ele conta. Ele tá gerando medo através do RPG dele. Aí que ficava observando as pessoas pelas frestas. Esse conto ficou popular, as pessoas foram tendo medo em conjunto dessa criatura, então em algum momento ela foi criada na nossa realidade e passa a vagar por aí no mundo. Temos várias outras criaturas em Ordem que fazem referência a muitos medos específicos, como criaturas que representam o medo do oceano, por exemplo, como esse bicho que tá passando na tela. Temos até mesmo criaturas como o bicho-papão, por exemplo, que é um medo comum entre as crianças, ou um anjo, que é um medo mais religioso, mais cristão, né? É claro que as coisas não são tão simples assim em geral. O outro lado, ele se manifesta de uma forma até bem organizada. Chat, um detalhe legal. Eu falei pra vocês que eu mestrei uma one shot onde tinha 10 jogadores, certo? O boss dessa sessão de 10 jogadores que eu mestrei, foi o bicho-papão, inclusive. Eu peguei a ficha dele do livro, peguei ele do livro certinho e usei ele como um boss na minha one shot pra 10 pessoas, assim. Foi muito louco. Foi maneiríssimo, de Na verdade. real, um jeito muito Ele é um boss muito maneiro. Esse boss eu amassei muito. Chat, o Rui tava jogando nessa mesa e agora eu vou expor o Rui pra vocês, tá? Rui, você será exposto. É o seguinte, chat. Eu tava mestrando lá a mesa. O Rui, ele era uma das pessoas, Não, o Rui, ele era uma das pessoas que tava lá, chat, né? Sendo um dos players lá, né? Um dos 10 players que tava lá jogando, beleza. Eu tava brincando. E aí, chat, vocês não vão acreditar no que ele fez. Eu não vou falar. muito fácil de explicar seria Pokémon. Pokémon Link? Sim, Pokémon. Todo mundo aqui já ouviu falar de Pokémon, né? Você conhece aquela clássica ideia de que às vezes você pode, sei lá, esbarrar num Pokémon de fogo, por exemplo. E aí você já meio que pré-entende que o Pokémon de água é mais forte do que o de fogo. Chat, vocês querem que eu fale? O Lace falou fala e o Rui falou que não. E aí, vocês vão querer que eu fale? Vocês vão querer que eu não fale? Como é que é? Rapaz, eu quero saber agora. Se vocês quiserem que eu falo, hein? Né? O outro lado, ele também tem elementos. E tudo que é relacionado ao outro lado, qualquer manifestação dele, sejam rituais, poderes, criaturas, ambientes, é sempre relacionado com 5 elementos principais. Rui, ó, o Lace falou fala, o Red falou fala, o Roblox falou fala. E você falou não. 3-1, cara, você perdeu. O chat venceu dessa vez, eu vou ter que falar. O futuro de uma suposta Mayra está em jogo? Que a gente tem. O primeiro deles é o sangue, né? Não, Afinal, brincadeira. Chat, sabe por que ele está me ameaçando? Esse safado? Porque eu tenho um personagem cozinheiro no RPG do Rui, sabia? O Rui mestra um RPG de Alice in Borderland. E eu tô namorando lá, tipo, o meu personagem, que é um cozinheiro francês, tá namorando com uma cozinheira. E esse safado do Rui está ameaçando a minha namorada, tá? Só queria deixar claro isso daqui. Eu tô expondo você pra todo mundo, tá, Rui?
Mas, ó, o pessoal pediu pra eu contar, agora eu vou ter que contar. Falei, então, mano, ó, é o seguinte. A minha mitada... Vamos lá, os jogadores tinham que explorar, rapaziada, uma mansão assombrada. Eu tinha me esperado um pouco em desconjuração pra poder fazer. Então eu tinha uma mansão assombrada lá que eles tinham que explorar. Beleza. Eles exploraram o primeiro andar, resolveram enigmas, mataram uns monstros, beleza, da hora, super maneiro. E aí, quando eles chegavam no segundo andar, eles começavam a escutar uma música. E essa música era tipo aquelas músicas de caixa de bailarina que vai girando, sabe? E é tipo música de dormir, assim, de bebê e tal. Mas ela tava tocando meio baixo, assim, e o pessoal escutou. Então, eles fizeram o quê? Eles entraram numa mecânica chamada mecânica de furtividade. Então, todo mundo vai jogando teste de furtividade pra ver a furtividade do grupo inteiro. Beleza, todo mundo jogou, eles estavam super furtivos, todo mundo tinha ido quase super bem. E aí, aparece o Rui, quando eles estão subindo a escada, ele simplesmente aparece falando, gritando, no momento que era pra ser furtivo, chat. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Os meus amigos que jogam RPG lembram desse acontecimento até hoje. Posso me defender? Tenta se defender, Rui. Mas aí o que que acontece, chat? Ele gritou e eu tinha uma mecânica preparada lá que tinha a ver com a música daquele andar. Então, quanto maior fosse o volume da caixa de música, maior seria meio que a visibilidade dos players. Então, maior chance do bicho-papão aparecer, entendeu? Tanto que poderia acontecer um combate onde. Poderia nem ter o combate com o bicho-papão, né? Que apareceu. Ele apareceu em cima do Rui, pulando nele e batendo nele. Ele quase morreu direto. Você é top. Tá vendo? Tá vendo? E o Rui quase morreu direto, coitado. Mas o que que ia acontecer? A galera ia investigar aquele andar, só que eles iam investigar de forma furtiva. E aí ia gerar aquela tensão de tipo, caraca, eu não posso fazer barulho. Eu tenho que ficar em silêncio aqui, eu preciso movimentar silenciosamente. Eu queria fazer a galera pensar. Eu também gritaria. Não acredito, Red. Não, não, não faz isso, cara. E aí meio que tudo que eu planejei pra aquele andar foi pra casa do cacete, né? Porque não tinha mais o que fazer, né, chat? Eu não tinha como. é, Como que eu posso dizer? Eu simplesmente não tinha o que fazer, cara. Tipo, não dava pra meio que fazer nada, tá ligado? Aí, no momento que eu gritei, o grupo todo tava discutindo por motivo fútil, eu tava de saco cheio. Eu queria farmar a hora. Fake news, foi. Fake news, fake news. Agora conta a verdade pro chat. Não, brincadeira, o pessoal tava discutindo, mas eles estavam, tipo, discutindo meio que super baixinho. Aí o Rui chegou e ele, pá, simplesmente. Ai, chat. Ai, eu vou até coçar o olho aqui, porque é umas coisas que a gente vê. Aí o Rui chegou no ponto. Cara, faz parte, faz parte. São as magias do RPG. Mas eu sei que ele cagou completamente com o que eu tava pensando, que ia ser a exploração do segundo andar lá da casa, que ia ser uma parada super. Mistério! Uou! Aí não, só o bicho apareceu mesmo e começo. Eu acho que metade. Não. Metade da mesa morreu, chat. Que era 10 pessoas, né? Morreu umas 5 pessoas mais ou menos. Naquele combate. O bicho-papão matou todo mundo. Porque, tipo. Opa! Calma lá, calma. Calma lá. O que que tivemos? O Storm Mode 1 is a new agent, chat. Oh, yes! Opa, Storm, seja muito bem-vindo, moço. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos seguir aqui. Vambora, vambora. Espero que você aproveite bastante aqui, viu? Ah, calma, quer? Calma que eu li um negócio perigoso aqui, não acredito. O Roblox falou, e aí galera, bora react, bora? Desculpa, é verdade. A gente vai conversando e vai esquecendo de assistir o vídeo, né? Dele, sejam rituais, poderes, criaturas, ambientes, é sempre relacionado com 5 elementos principais que a gente tem. O primeiro deles é o sangue, né? Afinal, tudo começa pelo sangue. Sangue é um elemento mais bruto.
sentimentos à flor da pele, agressividade, ódio, amor. Todas as criaturas de sangue são manifestações mais brutas, assim, sempre com muitos dentes, carne pulsando. São essas criaturas mais grotescas e que gostam de rasgar pessoas. Cada elemento tem uma criatura básica que serve muito bem pra poder mostrar pra você como é que aquele elemento funciona. No caso do sangue, a gente tem o zumbi de sangue, que ele é praticamente um bicho que é criado onde uma pessoa morre de uma forma violenta em um local que o paranormal tá forte. Aí esse zumbi de sangue nasce, ele parece um bicho basicamente, vem, ataca tudo que vê, morde e rasga tudo. Todas as criaturas de sangue são mais ou menos do mesmo jeito, só que com várias variações. O vídeo do Morte é linkzinho um é tão elemento bom. que representa o tempo, melancolia. Nossa. Todas as criaturas de morte muitas vezes são repletas desse lodo preto que fica em volta delas. E sempre com essa mesma ideia do passar e efeitos de tempo. Um bom exemplo disso seria o esqueleto de lodo. Ele chega a aparecer até mesmo em um jogo que foi produzido pra Ordem Paranormal, onde ele tem alguns efeitinhos bem legais, tipo, se você usar luz UV nele, ele fica mais rápido. Só que se você for usar uma luz verde que tem só naquele jogo, ele fica travado. Ou seja, efeitos diferentes do tempo e melancolia. Resume bem o que é morte. Energia é o elemento do caos, e é o favorito de quase todas as pessoas, porque, né, o Coringa biruta do Ordem Paranormal. É o elemento dos palhaços. Energia anfitrião é elemento da maravilhoso, euforia, tá? Infinitas possibilidades. Todas as criaturas de energia são Mas garanto pra vocês, energia não é o meu favorito. variadas e malucas. A criatura base desse elemento é o anárquico, que é uma criatura que pode meio que ter morrido no trampo dela de uma forma aleatória. Anárquico é um bicho totalmente maluco. Você pode encontrar, sei lá, um anárquico que era um pedreiro. E ele pode, depois de ter virado uma criatura, ainda estar trabalhando normal, como se ele ainda estivesse vivo, ou ele pode só atacar um ser humano e matar ele com um golpe. Eles são de 8 a 80, sabe? Imprevisíveis e malucos. Conhecimento é o elemento mais linkado à sabedoria, o equilíbrio e todas as outras coisas mais racionais. Uma coisa que representa muito bem eles são os existidos, a sua primeira criatura, que é praticamente uma casca vazia de uma pessoa que descobriu tudo e por consequência Não perdeu fechamos com tudo. conhecimento, Basicamente, chat. uma casca Horrível, vazia horrível, com horrível. histórias de si mesmo Ruim, contadas ruim, através da sua ruim. pele. O último elemento que as pessoas não falam muito sobre porque não existem informações seria o elemento do medo. Ele não ataca nem se defende de ninguém. Diferente de outros elementos que se repelem, se odeiam, como se fossem fogo, água, gelo e etc., o elemento de medo não tem inimigos nem aliados. Não se sabe nada sobre ele. Elementos também podem ser aplicados em rituais, tipo uns poderzinhos de videogame pra você poder atacar inimigos, entre várias outras coisas. Ah, antes que vocês perguntem por sinal, existem alguns testes de elemento da internet e toda vez que eu faço sempre cai pra mim o elemento de morte. Então, pois é o elemento zica, que eu gosto, então, maneiro pra caramba. E dentro desse mundo, Chat, depois do vídeo, bora fazer um quiz pra ver qual que é o meu elemento? Porque eu já fiz uma vez e deu que era conhecimento, mas eu não quero aceitar que é conhecimento porque eu odeio conhecimento. O conhecimento é o pior elemento de Ordem Paranormal, tá? Desculpa, amigos que gostam de conhecimento. Eu não fecho com vocês, tá? Conhecimento não é bom. Não é bom. muitas coisas Não. aconteceram desde mais de 3.000 anos atrás. Sempre Ok, serei contra o acho que aqui eu já dei conhecimento. contexto suficiente do universo pra vocês, né? Eu espero que as pessoas não tenham ido embora do vídeo até aqui, que eu gosto dessa parte mais nerd. Agora, eu acho que eu já falei o suficiente pra começar a falar da timeline de Ordem em si. Então, vamos dar uma voltada no tempo pra mais de 2.000 e 2000 poucos anos atrás. Muito legal. A história de Ordem Paranormal começa há mais de 4.000 anos atrás, em um vilarejo na antiga Suméria, ou seja, tempo pra uma desgrama atrás. Nesse vilarejo na antiga Suméria vivia um garoto conhecido como Kushin. Em certo ponto, Kushin e sua família foram vítimas de um grupo bizarro conhecido como os Scriptas. Pessoas que sequestravam, escravizavam, matavam pessoas e tinham o costume de escreverem os feitos mais estranhos deles em sua própria pele como tatuagens. Essas escritas e o jeito estranho deles se portarem faziam com que eles gerassem medo nas pessoas, e isso já fortalecia eles lá há 4.000 anos atrás, mesmo que eles próprios não soubessem o porquê disso. Kushin basicamente viu seus pais sendo mortos, transformados em zumbis de sangue, e inúmeras coisas bizarras foram expostas a ele. Ele foi basicamente a primeira criança a ser completamente exposto ao paranormal e atingir 100% de exposição paranormal. Isso daqui é um termo que é bastante usado na história de Ordem em si, mas eu diria pra vocês só reconhecerem que exposição paranormal é realmente uma barrinha que pode ir de 0 até 100%. 0% é um cara que nunca viu nada paranormal na vida e nunca interagiu com nada assim. Enquanto que quanto mais
mais você vai interagindo com isso, você vê uma criatura, você vê algum ritual, você vê algum objeto que esteja amaldiçoado, você vai crescendo a sua exposição. Kushin, em certo momento, chegou a 100% de exposição paranormal, e com isso, ele se tornou o primeiro ocultista. Ele atingiu um estágio mental onde ele conhecia o suficiente sobre o paranormal para criar o primeiro ritual do mundo, conhecido como Ritual de Transcender. Link, o que esse ritual faz é mais ou menos como se fosse você ganhando nível em ordem paranormal, sabe? Do nível 1 pro nível 2, só que é um pouco mais difícil do que só isso. O Ritual de Transcender basicamente substitui partes de você por partes do outro lado. Tipo, vamos supor que você é um cara do elemento de sangue, por exemplo. Você tem 30% de exposição paranormal. Quando você for transcender, 30% de você agora é conectado com o elemento de sangue. É como se você fosse virando uma meio criatura, uma coisa de sangue. E você vai cada vez virando menos humanos. No próprio livro de regras de ordem paranormal, nós temos exemplos de pessoas com 90, 95% de exposição paranormal que transcenderam. E essas pessoas a esse ponto são tão poderosas que elas já viraram tipo semideuses. Mas ao mesmo tempo tem um monte de efeitos colaterais que faz com que essas pessoas quase não sejam mais humanas. É quase impossível para elas fazer coisas básicas como ir no mercadinho comprar alguma coisa ou abraçar uma pessoa da sua família, se tornam praticamente impossíveis. Quando Kushin criou esse ritual de transcender, ele criou com um objetivo. Tinha algo que ele queria fazer. Kushin basicamente gostaria de acabar com o paranormal, destruir o paranormal por completo. Assim, aquelas criaturas, scriptas, toda essa maluquice de paranormal não aconteceria. Ou pelo menos, né, muitas mortes seriam evitadas. Porém, para que Kushin fizesse isso, ele precisava antes se tornar um marcado. Muito irônico que eu vou falar agora, mas marca essa palavra, né, marcado, porque ela é bastante importante para toda a história de Ordem como um todo. O que vocês precisam saber agora, em geral, é que dentro do universo de Ordem nós temos dois tipos de pessoas em geral. Nós temos os acorrentados e temos os marcados. Pensem que acorrentado é basicamente uma pessoa comum, sabe? Uma pessoa que vai seguindo as regras. Quase como se ela tivesse um roteiro pronto. A pessoa vai começar o dia, ela vai comprar pão, ela vai fazer coisa X, vai pro almoço, depois ela vai dormir. Nada de muito atual. Um marcado é uma pessoa que não está preso às regras. É como se o roteiro dessa pessoa não existisse. Então os marcados podem mudar tudo. Só um marcado poderia então destruir o paranormal. Kushin tem um plano para se tornar um marcado no futuro. Ele chama esse plano de a Ordem da Desconjuração. Então, ele vai executando esse plano por vários e vários milhares de anos, onde ele vai criando centenas de rituais. Kian é o cara que mais tem rituais no universo de Ordem Paranormal, e eles... Inclusive, o Kushin, né? O Kushin, ele é o Kian, beleza? Mas essa parte de todos os elementos paranormais, essa parte do Kian mesmo, só chegou a aparecer em Desconjuração. Então foi a partir de Desconjuração que a gente começou a ter uma visão mesmo de, tipo, caraca, existe um vilão, existe um cara que quer acabar com todas as coisas, quer acabar com o paranormal, e gera aquele dilema ético, né? Porque os protagonistas da história, né, a Ordem, eles querem proteger as pessoas do paranormal. E o Kian, ele quer simplesmente acabar com o paranormal. Só que acabando com o paranormal, meio que, tipo, ele vai fazer como que eu posso dizer? Uma matança global, entendeu? Pra fazer com que o paranormal acabe em algum momento. Então entra naquele negócio. Será que vale a pena a morte de várias pessoas pra poder acabar com o paranormal? Ou, na verdade, ele só tá usando uma desculpa pra matar e a Ordem... Ou a Ordem só tá errada porque ela não quer acabar com o paranormal de verdade? Tipo, estendendo o problema a longo prazo, sabe? E resolvendo ao curto, estendendo ao longo. Então, tem muito questionamento moral, assim. Tanto que o Selbit já falou que o Kian, ele não tá errado. Tipo, se você olhar a visão dele, ele tá certo, pô. O plano dele é destruir o paranormal. E pra fazer isso, muita gente vai ter que ter morrido, né? Então, entra aquele negócio. Eu acho que o Kian, chat... Eu não acho nada. Vamos ver o vídeo. mantém vivo através disso. Basicamente, Kian é tão poderoso que, para continuar existindo, ele divide seu próprio ser em duas pessoas. Dois recipientes, digamos assim. Precisa separar a sua consciência dos seus rituais. Então você sempre vai ter dois Kians ali, desde 4000 a.C. pra frente. Um Kian que basicamente assume uma coisa conhecida como semblante desgraçado, que é basicamente todos os poderes de Kian dentro de uma pessoa, e o outro que é a consciência dele, que faz com que ele fique incapaz de usar rituais. No entanto, ele vai passando de vida em vida, seguindo pro futuro. Aqui, a gente chega no primeiro evento descrito dentro do
do RPG, lá em 67 depois de Cristo. Isso acontece na temporada de Calamidade. Aqui, Kia ainda estava seguindo seu plano, mas ele tomou uma abordagem um pouco diferente para destruir o paranormal. Ele cria uma organização conhecida como Ordo Calamitas, lá na Itália. A Ordo Calamitas tinha como objetivo para acabar com o paranormal, conseguir 4 objetos conhecidos como Relíquias da Calamidade, que em geral, cada elemento, fora o elemento de medo, ele tem como se fosse uma relíquia, sabe? Como se fosse uma representação máxima do que é aquele elemento, só que no nosso mundo. Tipo, o conhecimento, por exemplo, ele tem a máscara do desespero. É literalmente uma máscara que, se uma pessoa colocar essa máscara, ela vai virar, tipo, a entidade de conhecimento, o máximo que tem daquele elemento no nosso mundo. Nessa época, a Ordo Calamitas estava com 3 das 4 relíquias que existiam, e eles estavam comemorando o fato de terem conseguido pegar a terceira relíquia, até que então, a relíquia da entidade de morte aparece. Ela força todo mundo a fugir para dentro de uma sala onde tá a relíquia de energia, né, onde eles estavam guardando, que é todo um cubo que fica se transformando de uma forma bizarra. Uma coisa estranha acontece e os marcados ali são chamados para assumir essa relíquia. Uma dessas pessoas é escolhida, a Poçada, e ela se torna o primeiro portador da relíquia de energia, uma coisa conhecida como Anfitruo, o primeiro anfitrião. Você viu alguém vendendo uma fórmula mágica pra ganhar na loteria? Corre, tá? Corre pra cá, que a gente tem toda a estrutura pra encher. Mas, cara, isso é muito curioso porque Calamidade, ninguém fazia ideia que os personagens iam voltar pro passado, porque não é aquele negócio igual os Sinais do Outro Lado que a temporada toda é no passado. Tem uma parte dentro de um coliseu que eles estão, que eles acessam status e vão pro passado, sabe? E isso é muito, tipo, muito louco, porque depois tem uma conexão com o tempo também, tipo, com morte, energia, e aí você percebe que eles meio que estão voltando no tempo sem. Tipo, é muito louco, é muito louco. Eu acho muito louco e muito difícil de explicar, mas o Linkzinho, ele parece que organizou tudo muito bem. O anfitrião é basicamente a entidade de energia. Ele é como se fosse o Coringa, só que com poderes, sabe? Completamente maluco e gosta de fazer uns gritinhos e umas vozes estranhas. O anfitrião faz uma sequência de jogos bizarros com todos os marcados ali. E ele vai matando basicamente todos eles. O líder dessa organização era o Kian. Nessa época, ele tinha assumido o nome de Veritus. Ele começa os jogos se sacrificando de uma forma heróica, só que no final de tudo era meio que um baitzão, e ele volta pra tentar continuar o plano dele, mas é interrompido pelo anfitrião da época. Ele dá pra um dos marcados a relíquia de conhecimento, e é ali que nasce a primeira magistrada, a primeira entidade de conhecimento, no caso. Isso gera um equilíbrio, e o Kian basicamente moiou esse plano dele de pegar as relíquias, pelo menos nessa época. Kia então continua com seu plano original, né, que era o plano de se tornar um marcado e ir seguindo com a parada da ordem da desconjuração. Vamos seguindo através de vários e vários anos, e daqui, mano, a gente vai de 67 depois de Cristo pra lá pra 1900 e pouco. Muito mais coisas vão acontecendo. Alguns milhares de anos depois, é criado a Ordo Realitas, uma organização que funciona como se eles fossem os grandes heróis desse mundo aqui, a polícia pra casos paranormais. Na época, lá pra 1990, 1980, por aí, a Ordo Realitas não era uma organização que estudava o paranormal. Eles apenas destruíam eles. Um exemplo disso é essa equipe que tá aparecendo aqui na tela, os Aniquiladores. Era uma equipe que tinha como membros Arnaldo Fritz, que era um ator famoso da época, Senhor Veríssimo, que é o cara que futuramente vai virar o líder da equipe, um agente muito pica sniper chamado de Aaron, por exemplo. O que a maioria das equipes da Ordem faziam na época era, vai pra algum lugar onde tem alguma criatura paranormal e alguma coisa, mata tudo que você encontrar e não deixa vestígios. Eles matavam ocultistas, matavam pessoas que tinham contato com o paranormal e nunca tinham nenhum contato com rituais, itens ou qualquer coisa do tipo. A história continua avançando e em 1990, o primeiro grande caso paranormal que passa um pouquinho dos limites do aceitável acaba acontecendo. O exército acaba encontrando e estudando um objeto muito esquisito no formato de um sino. Mais pra frente, esse objeto transforma todo... Essa é a temporada, chat, que eu falei pra vocês dos Sinais do Outro Lado, que é no passado. Porque todo o spin-off no Ordem, ele parece que tem conexão com a campanha principal através do negócio dos sinos. Porque cada spin-off até agora mostrou um sino. E no final do Segredo na Ilha, se eu não me engano, o Selbit falou que existem 6 sinos para poder acessar Tenebres. Então o pessoal vai, né, indo até o sino para poder chegar até lá, pelo que parece. Então tem um no Segredo na Ilha, tem um aqui nos Sinais do Outro Lado, tem um na Hexatomb, os outros 3 a gente não faz a menor ideia de onde eles estão. Mas em algum lugar eles estão. Agora, que lugar?
um ambiente aqui do interior do nosso país mesmo, Ninguém do Brasil. sabe. Inclusive, vale seu destaque aqui, eu vou interromper a lore pra falar disso, mas eu acho muito massa que toda a história de Ordem meio que se passa quase toda no Brasil. Eu acho isso bem legal. É uma das únicas histórias que usa bastante do nosso interior do país, das nossas cidades. Isso Isso é é verdade. bem legal, bem show de bola. Futuramente, esse objeto que se parece com um sino transforma todo o ambiente em volta de onde ele estava sendo estudado. E esse sino em si, paranormal, ele é bastante importante. Essa história que se passa em meados de 1990 é conhecido como o spin-off de Ordem Sinais do Outro Lado. Essa história tem como protagonistas um grupo de pessoas conhecidas como os Cinco, que são caras que não exatamente são da Ordem em si, mas eles caçavam coisas paranormais. Em geral, eles caçavam meio que alienígenas, né? Que no caso eles chamam de alheios nessa temporada. Todos os episódios de Sinais do Outro Lado basicamente rolam nesse ambiente em que o sino foi colocado e o ambiente vai sendo transformado pelo paranormal ali. Dos alheios, o mais forte, que estava totalmente conectado com o sino, era uma coisa conhecida como o estrangeiro. Com a Monday.com, negócios de todos os tamanhos e setores podem trabalhar de forma mais eficiente. Pulando um anúncio, mano, eu tô muito curioso pra saber como que Será No que fim ele de vai falar tudo, das os mortes? 5 conseguem chegar em um lugar conhecido como TV Varminho. Um prédio que tinha sido totalmente desfigurado e transformado por conta desse sino. E quando eles chegaram lá, eles conseguiram espaço pra conseguirem entrar em uma espécie de conexão pra, pelo menos pelo que parece, se conectar com um lugar que era conhecido como Tenebres. Eles recebem essa oferta de que um deles poderia ir pra Tenebres, uma suposta cidade impossível, onde todas as pessoas poderiam se tornar uma só. É uma baita de uma ideia de filme de alienígena gigante, mas ninguém fazia ideia do que era Tenebres ainda nessa época. Então, os caras acabam só recusando, uma pessoa do grupo acaba ficando ali, e quando eles acordam, eles estavam naquelas meio que cápsulas, sabe? Cápsula de filme de alienígena, que eles usaram pra se conectar com essa coisa maluca de Tenebres. Pra eles, se passaram minutos que eles ficaram lá dentro da conexão. Mas quando eles acordam, já se passaram mais de 20 anos, e eles são acordados por agentes da Ordem que estavam investigando aquele lugar. Enfim. Seria uma vibe tipo Matrix, chat. É literal a mesma coisa, cara. Nossa, é muito legal. E é muito louco essa cena, porque eu assisti Sinais do Outro Lado ao vivo. Chat, o personagem que fica lá, eu vou dar um spoiler pra vocês agora. O personagem que fica lá é porque um personagem se sacrifica pra todos os outros poderem entrar. E depois disso, que um personagem se sacrifica, tem uma escolha que um deles pode ir pra Tenebres passando por uma porta. E eles já estavam lá dentro das cápsulas, os que tinham entrado nas cápsulas. Então ficou aquele negócio, ficou a conversa de tipo, caraca, alguém vai ir pra Tenebres ou todo mundo vai voltar? E um deles escolheu ir pra Tenebres. E mano, nossa, doeu, cara. Doeu no coração demais. Porque, tipo, existe aquelas teorias de Tenebres. A teoria que eu tenho sobre esse lugar, porque Tenebres é considerada a cidade impossível, né? E as coisas que acontecem são meio que impossíveis, teoricamente, né? Mas, como são 6 sinos, eu acho que são 6 pessoas que vão ir pra Tenebres, lá, beleza. Só que eu acho que o Selbit vai mestrar alguma coisa em Tenebres, tipo, ou em um lugar muito afetado pelo paranormal, talvez o próprio outro lado ele vai representar lá, só que com a mesa com as 6 pessoas que foram pra Tenebres. Essa é a minha teoria, chat. Agora, os RPGísticos aqui do chat podem Essa é uma das teorizar. temporadas spin-off de Ordem em si, jovens, que ela é bastante Contribuição focada nessa pro ideia de desenho. sinos de Tenebres. Aparentemente, existem vários desses sinos espalhados pelo mundo e eles têm efeitos muito estranhos em volta do local onde eles ficam. Só que eu vou deixar pra falar sobre isso um pouco depois, porque a partir desse ponto aqui, a gente vai começar a falar das temporadas principais de Ordem Paranormal, e é importante dizer que a partir de agora, a história vai seguir como protagonistas pessoas marcadas, né? Marcados são os personagens principais da Ordem sempre. Eu já tinha dado pra vocês um pequeno resumo em geral do que é um marcado, mas a grande realidade é que até hoje na história não foi explicado exatamente o que é um marcado, apesar de que a gente tem ideias e teorias sobre o que exatamente é. O exemplo mais fácil que eu posso encontrar pra vocês agora pra explicar o que é um marcado é o jogo que foi lançado de Ordem Paranormal conhecido como Enigma do Medo. Nesse jogo tem um personagem conhecido como Jazer Stra. Ele é tipo um acorrentado que consegue ver as correntes dele. A forma como o jogo representa ele ser um acorrentado é que quando você vai jogar com ele, já tem ali definido uma listinha de coisas que ele tem que fazer, e ele não pode fazer nada que não esteja dentro dessa listinha. Sacam a ideia do que é você ser um acorrentado? Tipo, tem um momento na gameplay desse cara que eu nunca vou esquecer, que você tá passando por uma porta que ele queria entrar.
Ele até cita, né? Essa é a sala proibida, a porta que nunca se abre. Claramente é uma porta que poderia ser aberta, só que o ponto é que ele não pode abrir, porque aquilo não faz parte do roteiro dele. Ele só pode seguir o que tá no roteiro. Marcados são personagens que não têm roteiro. A história de Ordem segue essa ideia de uma marca em um personagem de uma forma muito curiosa. Um personagem em si, ele não necessariamente nasce marcado. Uma marca pode escolher uma pessoa do nada em algum ponto da vida dela. Uma pessoa também pode perder a sua marca. E o detalhe mais interessante, várias pessoas, vários personagens da história podem ironicamente ter a mesma marca. Isso é o mais curioso. Dentro da história de Ordem Paranormal, já apareceu mais de um personagem que tem a mesma marca. E quando isso acontece, é como se eles tivessem algum tipo de conexão, seja lá o que isso significa, enfim. Bom, vamos seguir com a linha do tempo. Alguns anos depois que Sinais do Outro Lado se passa, Arnaldo Fritz... Chat, eu vou ter aquele negócio que todos os jogadores, eles sempre vão ser marcados. Então eles não vão ser os acorrentados, né? Todo jogador que tiver lá, ele é um marcado. E cada jogador tem a sua própria marca. E cada personagem pode ter mais de uma marca diferente. Narrativamente, dentro do universo, isso poderia significar que o jogador, ele... Como que eu posso dizer? O jogador, só do fato dele poder escolher, né, a pessoa para colocar a marca dele lá, isso significa que provavelmente cada jogador seria como se fosse uma entidade do paranormal, tá ligado? E aí essa entidade do paranormal vai escolhendo representantes dela dentro da realidade. Eu tenho essa teoria, eu não sei se isso tá certo, pode ser que eu esteja viajando total, ou pode ser que eu esteja certo, eu não sei. Mas eu acho que seria uma desculpa narrativa pra isso funcionar. Porque todo jogador precisa ser um marcado, mas podem existir marcados que não são jogadores também. Então... é muito variável, não sei, mas é muito interessante esse bagulho das marcas, porque, tipo, um jogador, eu tava pensando sobre isso, eu conversei isso com um amigo meu, que era, vamos supor que o personagem é de uma pessoa, e aí, por algum motivo, outra pessoa começou a controlar aquele personagem, tipo, aquele personagem virou de outra pessoa, mesmo tendo começado com essa pessoa, então significa que a marca daquela pessoa mudou. Entende? Ou nada a ver? Tipo, vocês acham que faz sentido? Eu acho que faz, né? Porque a marca teria mudado. Porque se você é um marcado, beleza, você é um marcado, você foi escolhido pela sua marca. Entende o que eu quero dizer? Ou eu tô viajando demais? Eu não sei se eu tô viajando demais, chat. Agora Tu tinha falado, né, que é um ator mó, nossa, gostosaço. Meu Deus do céu, que drip excepcional esse cara tem. Arnaldo Fritz, que antigamente ele era dos Aniquiladores, ele tá começando a estudar um pouco mais fundo o paranormal. Porque ele sempre teve um pouco mais de dúvidas do que só ir destruindo tudo e não estudar um pouco o que tá rolando. Arnaldo Fritz começa a escrever então um grimório que no futuro viria a ser conhecido como Diário de Deus, onde ele vai anotando coisas que ele tá estudando sobre as relíquias da calamidade. Aquelas mesmas que o Kian tava querendo pegar lá no passado, lembram? Esse grimório do Arnaldo, ele é um dos documentos mais importantes da história de Ordem. Ele tem muitas informações sobre cada relíquia, onde elas ficam e como elas agem. Cada página desse grimório aqui é crucial pra entender a história de Ordem como um todo. Enfim, avançamos mais ainda. Em meados de 2022, tem um ocultista chamando a atenção da Ordem. O nome do cara é Virgílio. Ele é associado a um grupo de ocultistas conhecidos como Scriptas. Nome aí que talvez tenha aparecido algum tempinho aí atrás da história, não sei. Pessoal tatuado aí, meio biruto da cabeça, é esses caras aí, sabe? A Ordo Realitas faz uma operação onde eles aparentemente conseguem matar esse cara conhecido como Virgílio. Mas na realidade, isso tudo fazia parte do plano do Kian, né? Pela aparência de como era o Virgílio antes e o Virgílio depois, você já consegue entender, né, que esse daqui é o Kian. Uma das duas metades do Kian, né? Que ele fica passando de corpo em corpo e tudo mais. Logo depois que Virgílio é morto, ele transfere a sua consciência pra um garotinho conhecido como Leonardo Gomes. Um garotinho órfão que vai vivendo parte de sua vida ali de uma forma normal. Nos próximos 3 anos, em geral, ele vive sua vida como uma criança simples, como se o Kian estivesse dormindo ali dentro dele, sabe? A consciência do Kian. Isso, inclusive, é algo que eu poderia explicar ou não, mas quando o Kian geralmente passa ali a consciência dele para um outro corpo, é como se ele ficasse dormindo ali naquele corpo até ele atingir uma certa porcentagem de exposição paranormal, coisa que não demora muito para acontecer. O Leonardo Gomes é adotado por uma família, começa a viver ali num apartamento tranquilo com uma família amorosa, mas surge um cara conhecido como Álvaro Augusto, ocultista. Esse
Esse cara expõe Leonardo Gomes ao paranormal. E aí, quando ele atinge 50% de exposição, ele se torna o semblante desgraçado. Ou seja, ele não pode mais usar rituais, mas agora ele recupera ali sua consciência, né? A aparência do Leonardo Gomes muda e agora ele tem todas as suas memórias e pode continuar ali com o seu plano. Kian, depois de ter recuperado suas memórias, ele faz um monte de bizarrices, tipo, ele faz uma criança, por exemplo, né, que é vizinho ali da casa deles, matar os próprios avós, ele torna duas crianças ali da vizinhança órfãos e juntos eles voltam pro orfanato e ele começa a manipular todas as crianças que viviam naquele orfanato ali. Mas, cara, esse padre aqui, ele é muito esquisito, que é o Padre Ronaldo. Nossa, olha a cara dele, chat. Meu Deus do céu. A cara do padre aqui. Ave Maria. Que cara de psicopata. E esse daqui é o Gal, ó. Os dragões metálicos. Esse daqui é o... Chat, pior que eu conheço alguns dessa foto, tá? Olha o nível de energias. Esse daqui é o Gal. Esse daqui é o Bruno, que era amigo do Kaiser. Essa daqui é a freira, que era meio estranha também. Nossa, mas sorriso esquisito. Esse daqui é o Henry. Esse daqui é a Beatrice. Esse daqui é o Dante. E acabou. Ah, esse daqui é o... É o Arnaldo, né? Para que eles realizem o plano dele, o plano da desconjuração. Aquelas crianças basicamente vão crescendo e elas se tornam os novos scriptas. A história continua sendo contada em 2009, quando em busca das suas pesquisas ali pelas relíquias, o Arnaldo Fritz chega no Coliseu na Itália. Esse Coliseu aqui que vocês estão vendo na Itália, antigamente ele era a base da Ordo Calamitas. Então, assim que Arnaldo chega lá fazendo suas pesquisas, ele pela primeira vez se depara com uma entidade mesmo, ou seja, com uma relíquia propriamente dita. Essa relíquia é a Magistrada, a entidade de conhecimento. Quando ele chega lá, parece que ele já estava estudando um pouco também sobre toda essa coisa do Kian, né? Esse primeiro ocultista que tinha um plano meio bizarro e que já tinha 4.000 anos que o maluco existia. Arnaldo Fritz Muita tem informação. Por isso que o livro de Ordem tem esse tamanho também, que eu mostrei aqui pra vocês. Porque a história é muito grande, cara, de verdade. A história é muito complexa. São o quê? 4 temporadas, 3 spin-offs, 2 especiais. Esse bicho de máscara parece o SCP. 035. Oh God, oh God. Esse bicho de máscara é a Magistrada. Ela é uma relíquia de conhecimento. Eu adoro ela. E a Magistrada basicamente fala pra ele que se ele tiver uma relíquia, ele pode parar o Kian. E uma delas já tinha encontrado o Arnaldo. O relógio de bolso dele então se transforma na relíquia de energia. E em tese a gente pode dizer que isso daqui meio que mata o Arnaldo Fritz, mas ao mesmo tempo, isso daqui cria o personagem mais da hora de Ordem, que é o Anfitrião. Maluco, eu pago um pau pro Anfitrião, ele é muito da hora. Arnaldo basicamente se tornou um dos portadores da relíquia de energia. E agora ele tinha, digamos assim, uma forma de se livrar do Kian. Fica aí a ironia, por sinal, porque antes do Arnaldo ser o anfitrião, era ele que patrocinava esse orfanato aqui. Então, tipo, o orfanato existia por causa dele. Ele virou anfitrião, voltou e fez um joguete que tacou fogo no orfanato pra tentar matar o Kian. O anfitrião tem toda essa coisa de que ele é uma entidade de caos, né? Ele não pode matar uma pessoa sem deixar que tenham escolhas, pra talvez ter uma mínima possibilidade dela sair viva. Então o Arnaldo vai lá, taca fogo no orfanato todo e faz um jogo que era pra matar o Kian. Mas o Kian consegue sair vivo, porque 2 crianças conhecidas como Jasmine e Dante salvam a vida dele. Os 3 fogem, começam a viver nas ruas e o plano do Kian tinha que continuar, né? Então algum tempo depois ele basicamente mata Jasmine e aí fica só ele e um ocultista chamado Dante vagando por aí. A história segue pra 2020, onde aquele ocultista lá do começo, sabe, que expôs o Leonardo Gomes ao paranormal, né, o Álvaro Augusto, ele vai ser apresentado de novo e a gente vai ver um pouco mais de um outro plano que ele tem. Álvaro Augusto, ele é diretor da Escola Nostradamus. E, em geral, ele constantemente mata alguns alunos dele ali pra deixar o paranormal mais forte na região. O objetivo principal desse cara, né, é sair do próprio corpo e ir pro corpo de um cara conhecido como Anthony Celto. Ele até Chato, só queria dizer uma coisa aqui, desculpa interromper, mas nunca assistam a primeira temporada de Ordem Paranormal, tá? Nunca assistam. Ó, a Gabi tá até comendo uma marmita aqui. Não que tem problema comer durante o RPG, mas não assista essa temporada, tá? Pô, se você quiser assistir Ordem, vai direto no Segredo na Floresta. Ou se não, no Segredo na Ilha. Não comece pela temporada 1, chat. Não vale a pena. Escuta o que eu tô falando. Assiste depois. Depois, tá? E se puder, nem assiste. Desse cara, vale, né? É sair do próprio corpo e ir pro corpo de um cara conhecido como Anthony Celto.
Ele até consegue esse próprio plano dele de sair do corpo, inclusive, e toda essa história em geral é a história da primeira temporada de Ordem, conhecida como Iniciação. Pois é, a história das temporadas de Ordem, ela é bastante grande e tem um monte, cara, mas um monte de personagens complexos, NPCs e tal. Tipo, é na primeira temporada onde no meio desse bolo de coisas, por exemplo, aparece pela primeira vez a Agatha Volkman, que é a única coisa boa dessa temporada, tá? A única coisa boa. Temporada onde no meio desse bolo de coisas, por exemplo, aparece pela primeira vez a Agatha Volkman, que é o melhor personagem já criado em Ordem Paranormal e o personagem mais legal de todos. Todos amam você, Agatha. Absolutamente todos. A Agatha é basicamente uma menina que se meteu com o paranormal e atualmente ela tá vivendo no corpo de um moleque chamado Gabriel, que é um moleque que ela matou e agora ela tá no corpo dele. Coisa que deixa ela extremamente infeliz. Ao longo da série, ela é um dos maiores exemplos de como o paranormal pode acabar mudando uma pessoa até mesmo na aparência. Porque conforme a Agatha ela vai transcendendo, vai usando rituais e tudo mais, o corpo dela vai adquirindo características da aparência dela de antes. Quando você pega ela pelas primeiras vezes assim, ela tinha literalmente a aparência do Gabriel, que era de um brother. E aí, conforme os anos vão passando, o corpo dela vai ficando cada vez mais feminino e vai voltando a ter a aparência que, em tese, era pra ela ter normalmente. É bem parecido com a parada do Kian, né? Que quando ele recupera as memórias todas, o paranormal só transforma o corpo da pessoa e ela fica com a cara do Kian mesmo. Ou seja, a cara de maldito que ele tem. Enfim, vamos seguir com a história. Existe um detalhe curioso que acontece lá em 2018, que é uma expedição pra uma ilha conhecida como Heila Vaga. Alguns cientistas foram pra lá pra estudar uma coisa conhecida como Projeto Santo Berço. Basicamente, cientistas tentaram estudar a relíquia de morte e o seu comportamento no nosso mundo. Coisa que em geral deu errado, mas rende uma temporada muito boa pra gente, que é a segunda temporada de Ordem, O Segredo na Floresta. Eu não vou falar exatamente sobre o que acontece na temporada em si de O Segredo na Floresta, jovens, mas pra vocês entenderem um pouco, a relíquia de morte é uma das mais curiosas que a gente tem em toda a história da série. Tanto é que na época da Ordem do Calamitas, ela é a única relíquia que o pessoal da Ordem não conseguiu pegar. A relíquia de morte, em geral, ela é quase impossível de você... Eu sempre fico mudando a minha temporada favorita, chat, mas Segredo na Floresta, de verdade, é a melhor temporada pra você começar a assistir RPG. Conter essa merda. Porque quando ela não tá sendo portada por alguém, ela se manifesta no mundo não como uma máscara ou como um cubo, ela se manifesta como uma civilização conhecida com vários nomes: Santo Berço, Início Sagrado, Começo Eterno, e é uma civilização, tipo uma cidadezinha mesmo, que existe em ciclos. Não entendeu o que eu quis dizer? Bom, existir em ciclos significa que essa merda tá fadada a ser destruída e renascer em outro lugar. A civilização de Santo Berço, então, ela sempre nasce por algum tempo em algum canto, e aí depois ela simplesmente desaparece e aparece alguns anos depois ou alguns anos antes. Basicamente, a relíquia de morte se move através do tempo, o que significa que é impossível conter essa merda de uma forma normal. Toda a temporada de O Segredo na Floresta é porque a equipe E, que é basicamente a equipe da primeira temporada da Ordem com alguns membros novos, eles estavam sendo enviados diretamente pra Santo Berço, porque já tinha uma outra equipe que tinha ido pesquisar lá, mas os caras tinham sumido. Quando eles chegam lá, eles descobrem Santo Berço, as criaturas de morte que tem em volta de lá, tudo que tá acontecendo, e o fim da temporada em si é eles conhecendo a relíquia sendo portada por alguém. Quando a relíquia de morte tá sendo portada, essa pessoa se torna a entidade, né? O Deus da Morte, que é um bicho que basicamente, se ele encosta em você, ele consegue avançar tipo 30 anos da sua vida em segundos. Mas não é tão básico assim não, porque pra você passam 30 anos mesmo. Você fica 30 anos ali sendo só encostado pelo cara, enquanto quando tudo acaba, você passou tipo, sei lá, 1 minuto na vida real. Dá agonia só de pensar, né? Está aqui, iSpring Suite 11. Cara, seu novo herói com... É por Enfim, isso depois que que você o elemento de morte é o meu elemento favorito, chat. Olha isso, olha que hype. Eles têm a melhor relíquia de todas, porque a relíquia deles não é uma máscarazinha que fica falando os segredos pros outros. A relíquia deles não é um cara biruta. A relíquia deles não é o diabo, mano. É o Deus da morte, cara. A relíquia deles, além de ser o Deus da morte, ela se move pelo tempo, cara. Olha que insano. Tipo, a relíquia pode ter saído aqui, surgiu agora, e ela volta pro passado. Simplesmente assim. E acabou. Entendeu? Morte é o elemento mais hype de Ordem. Desculpa, chat, eu sei que vocês estão falando que energia é o melhor, mas morte é o meu favorito e estará no meu coração, gente. Não dá. Eu amo morte. Eu não consigo. Não, eu não amo morte, não. Eu amo o elemento morte. Calma lá. Não é assim também, não. Mas é sério, eu gosto muito de morte, cara. É o meu preferido. Floresta se finaliza. Desculpa, o plano chat. do Kian chega no Desculpa, estágio mano, mais de energia. importante, que é, né, a terceira temporada principal da Beijo pra série, vocês. a desconjuração. Aqui em geral, jovens, chega a parte do plano do Kian onde de verdade ele precisa ir pro corpo de um marcado. Ou seja, ele precisa pegar as duas metades dele que estão sempre separadas e botar no corpo de um marcado, pra aí sim ele poder usar todos os rituais dele e tudo mais, e poder começar o plano dele lá de destruir o paranormal. Aqui o Kian ele faz
faz aquele clássico de vilão de anime, ele monta um mega super plano que é tão irritante de se explicar. Tem um clipe muito bom do Cellbit fazendo um anagrama no Paint pra explicar o plano do Kian, é muito louco. Então, presta atenção. O plano do Kian em geral era o seguinte: Kian, nesse momento, ele era Leonardo Gomes, ok? E ele ficava caminhando por aí com o Dante, né? Aquele ocultista que os dois fugiram lá do orfanato, pegou fogo e tudo mais. Beleza. O Kian, ele manipula ali o Dante, dizendo pra ele que eles vão fazer um ritual pra salvar a vida de uma criança. Ao mesmo tempo que isso, ele vai até um certo local e consegue dois marcados em uma situação tensa. Esses dois marcados eram Luciano e Fernando, que eram casados. Fernando tava com uma saúde de bosta e tava quase morrendo. Então Kian manipula ali os dois também, falando que, ó, O Fernando é o da direita e o Luciano é da esquerda, tá, chat? Luciano, a gente vai ter que fazer um sacrifício, mas dá pra salvar a vida do seu esposo aí. A gente leva os dois pra fazer o ritual. Então, Dante começa a escrever um ritual que basicamente tem o Kian, o Luciano, o Fernando e uma criança aleatória. Tá. Em geral, o que acontece é que a alma da criança vai pro corpo do Leonardo Gomes. Depois a alma dessa criança aí também vai ser atacada por uma criatura e vai capotar. E o corpo da criança em si, que fica vazio, vai virar a criatura e vai sair atacando tudo. Beleza. A consciência do Fernando vai ser removida do corpo dele. E aí, o Kian vai tacar os poderes dele ali pra dentro, né? Aquele básico. Ele vai tacar os poderes dele lá e o conhecimento de rituais. A consciência do Fernando e a consciência do próprio Kian vão pro corpo do Luciano. Então, o Luciano agora, ironicamente, ele é 3 em 1. Tipo, tem o Kian dormindo ali no meio e aí os dois esposos estão ali no mesmo corpo. Kian, então, agora tem o plano perfeito. Ele tá no corpo de um marcado. Basta o Luciano atingir 50% de exposição paranormal, quando ele for transcender, Kian pega todos os poderes dele de volta e a desconjuração estaria completa. Logo depois que tudo isso acontece, tanto o Luciano quanto o Dante, né, porque fizeram aquele ritual bizarro, eles são encontrados por agentes da Ordem, eles são presos, pouco tempo depois eles acabam se juntando à Ordem, então esse plano todo começa a rodar. Naquele momento ali, a gente vai ter uma equipe que ela é uma continuação da equipe da primeira e da segunda temporada, que dessa vez tinha um monte de membros muito poderosos ali da Ordem, né, tipo o Arthur, que é um dos personagens mais pica da Ordem, Kaiser, que é um dos mais famosos, Joe e Joe, que era o personagem do Luba, que era um dos mais gostados também. Toda essa equipe aí, eles vão passar toda a temporada de desconjuração tentando entender um pouco... Chat, uma coisa. Não sei se vocês separaram. O Liquezinho falou de uma criança ali, certo? Que a criança foi usada no coisa pra fazer o ritual e tal. Tem uma coisa que acontece que é um corpo em ordem paranormal, quando ele fica bastante tempo, ou até um tempo, mesmo que seja curto, exposto assim, exposto, normal, em um ambiente que o paranormal é muito forte, ele vai tender a virar uma criatura de sangue. E dependendo do trauma ou quão ruim ficou aquele lugar por causa do paranormal, a criatura fica mais forte, certo? E o Cellbit fala que no meio desse processo do ritual, ele tirou o Kian, ele foi pra mente lá do Luciano, e o marido do Luciano também foi pra mente do Luciano. Só que, pro Dante não suspeitar que alguma coisa tava acontecendo, tipo, alguma coisa estranha tava acontecendo, porque foi o Dante que fez esse ritual. Ele achou que era só pra salvar a galera. Ele fez o Dante transferir a mente da criança pro corpo dele, que tava vazio. Então, o que acontece? A criança virou uma criatura paranormal, e esse corpo vazio, assim, que a criança entrou, que era do Kian, meio que a criança tava lá. E aí ela foi destruída pela criatura, pelo outro corpo do Kian, entendeu? Por isso que a gente acha que o Leonardo, ele morreu. Mas ele não morreu, né? Ele era o Kian, ele mudou de corpo. E o melhor de tudo é que essa criança, ela aparece depois, chat. Essa criança é o Carente, ó. É esse daqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem daí. Eu vou aumentar a tela só pra mostrar pra vocês. Porque é uma criatura que tá no livro de regras do Ordem. Aqui, ó. É essa criatura aqui, chat. O Carente. Vocês estão vendo? Então, depois essa criança, de tão trauma, né, que ela teve, ela vira o Carente. As curiosidades de Ordem, chat. Tá vendo? Que doideira, né? Tô falando pra vocês, ó. Mais sobre o paranormal. Porque, como eu tinha falado pra vocês, durante muitos anos, a Ordem, ela não mexia com rituais. Eles simplesmente destruíam tudo relacionado ao paranormal, depois eles não faziam mais nada. Durante o Segredo na Floresta e Desconjuração, a Ordem tá começando a mudar um pouco os seus métodos. Desculpa, chat, eu esqueci de voltar pra
pra vocês. mais sobre o paranormal. Porque como eu tinha falado pra vocês, durante muitos anos, a Ordem, ela não mexia com rituais. Eles simplesmente destruíam tudo relacionado ao paranormal, depois eles não faziam mais nada. Durante o Segredo na Floresta e Desconjuração, a Ordem tá começando a mudar um pouco os seus métodos. troquei. Eles começam a entender que talvez eles precisem usar o paranormal pra enfrentar o paranormal. Então, por exemplo, a Agatha, que no momento ela se juntou à Ordem, ela se torna meio que tipo uma ocultista da Ordem, ela faz os rituais, ajuda as pessoas com item de ritual e tal. A Ordem aqui tava começando a usar essas coisas. Então, eles passam basicamente toda essa temporada tentando entender o que são os scriptas, o que são os elementos do paranormal, quem é Kian exatamente, o que esse maluco... Chat, preciso contar essa história pra vocês, vamos lá. Tá vendo essa moça aqui? Ela é a mãe da Beatriz. Eu vou jogando toda a lore de Ordem pra vocês, né? Que eu acho que dá muita preguiça ver 4 temporadas, 3 spin-offs, 2 especiais. Mas, ó, essa daqui é a mãe da Beatriz. A Beatriz é a personagem da atriz, que é uma menina lá que perdeu toda a memória dela. Ela não sabe por que ela tem a memória. E porque ela não tem a memória. Tipo, é como se ela tivesse um rombo na memória dela. E aí o que acontece? A gente descobre que a mãe dela fez esse ritual com, tipo, as memórias pra poder salvar ela de virar uma existida, que é essa criatura que tá aqui do lado. Sabe? Essa criatura aqui, isso é um existido. E a Beatriz tinha virado um existido. Então, ela perdeu a memória toda dela foi selada pra ela não virar um existido. E aí a mãe dela teve que, tipo, meio que abandonar ela, parar de falar com ela, sumir do mapa, pra a Beatriz não, tipo, acabar lembrando das coisas que aconteceram com ela e voltar a ser uma existida de novo. Porque se ela acessasse os conhecimentos que ela tinha, que fizeram ela virar uma criatura paranormal, uma existida, né? Ela basicamente, né, morreria de novo. Então é como se a personagem fosse, ou se a bicha falou isso depois, é como se uma personagem fosse uma bomba relógio. Então toda vez que ela voltasse, ela ia ficar tipo, caraca, por que eu não lembro de tantos anos da minha vida? E aí, como que eu posso dizer? Por que eu não lembro de tantos anos da minha vida, do que aconteceu, do que rolou aqui? Meu Deus, que coisa esquisita, beleza. E aí, ela sempre estaria fadada, de novo, a ir atrás das memórias dela, porque, tipo, imagina, você tem um rombo na sua memória. O que você pode fazer pra evitar esse rombo? Você não pode fazer nada, né? Você só tem que meio que aceitar mesmo. Então, cara, isso é muito louco. É uma curiosidade legal aí, chat, pra vocês, ó. Tá vendo? Tava planejando. E enquanto isso vai acontecendo, eles vão indo pra um monte de lugares que vai só ali, mano, subindo a exposição paranormal de todos os membros da equipe, inclusive o Luciano, né, que era basicamente o Kian pegando XP de graça. Eles vão pra uma mansão conhecida como Mansão Endiabrada e lá eles dão uma farmada excelente. Eles matam uma criatura conhecida como Viajante, que é uma daquelas criaturas que surgiu por causa de um livro de terror, um bicho bizarro que rouba o rosto das pessoas nas fotos. Eu acho inclusive o design do Viajante um dos designs mais da hora de Ordem. Eles matam o Espreitador, que é aquela criatura das frestas que eu falei lá no começo do vídeo, vão matando um monte de bicho forte, entra em combate, sai em combate. No fim das contas, próximo do último dia de Desconjuração, um monte de pessoas mascaradas invadem a base da Ordem. Essas pessoas, junto com a Magistrada, né, a entidade de conhecimento, são a Seita das Máscaras. Eles tentam fazer uma aliança com a Ordem, dizendo que eles poderiam proteger o pessoal da Ordem do Kian e ajudar a derrotar o Kian, mas depois a gente descobre que em troca disso, eles pediram um membro da Ordem, que era o personagem do Joey. Basicamente, ele se tornou um membro da seita. É aqui que a gente descobre que você entrar pra Seita das Máscaras meio que tira o livre-arbítrio do seu personagem. Ele vira só um minion ali que obedece à seita. Enfim, Joey vira um membro da seita e as máscaras fazem um acordo com a Ordem. E no dia 7 de novembro de 2020, o pessoal da Ordem já manjando mais ou menos ali sobre os planos do Kian, manjar eles não manjavam exatamente, mas pelo menos eles sabiam o básico que é: esse maluco aqui é tipo um vilão final, a gente não pode deixar ele existir, porque se ele existir deu bosta, precisamos matar esse cara antes que ele exista. Era meio que isso que eles sabiam. A Ordem vai até o orfanato, onde Kian tinha sido criado com todos os outros scriptas, né? Eles estavam usando aquele lugar ali meio que como um esconderijo. E aí rola a famosa luta de encenação épica. O pessoal do grupo da Ordem lutam contra os scriptas. Em especial, eles lutam contra um cara conhecido como Gao Sal. Gao é um dos vilões mais curiosos ali de Ordem Paranormal que tinha aparecido até então. Ele é o cara que mais segue o Kian até então e o mais forte que tinha ali. Eles têm uma luta gigantesca e toda essa luta aqui era uma encenaçãozinha pra que o Luciano chegasse em 50% de exposição paranormal. Assim que ele chega, ele decide transcender
ali no meio da luta e plau. Kian acorda. Agora, ele tem um corpo de um marcado, ele tem todos os rituais, literalmente, Kian sabe basicamente todos os rituais que tem no sistema de ordem. O bicho é um semideus, basicamente, é isso. Mesmo que o pessoal da ordem fosse forte, não tinha como bater de frente com essa coisa aqui. Então eles batem em retirada, e agora, a única coisa que resta pra eles tentarem destruir o Kian era todas aquelas anotações que o Arnaldo Fritz fez há muitos anos atrás, incluindo, é claro, as anotações de que Kian pode ser destruído com uma relíquia da calamidade, o que cria um ponto em comum. Até amanhã, a temporada de ordem, chamada de calamidade, é basicamente isso. Kian quer reunir todas as relíquias pra destruir o paranormal, enquanto que o pessoal da ordem, eles querem reunir as relíquias pra destruir o Kian e pra não deixar ele pegar as outras, né? E aqui, que a gente entende um pouco sobre como funciona o plano do Kian em geral, e em resumo, bem resumidinho pra vocês, o paranormal é criado através do medo, né? Aquela famosa frase que abriu o vídeo, o paranormal não vem pra nossa realidade de maneira fácil, o que significa que, enquanto tiver pessoas que têm medo de coisas paranormais ou de algo conectado com o paranormal, significa que ele ainda vai existir. Então, se existir uma única pessoa que se lembre que o paranormal existe, ele ainda existe. A forma como que explica o plano dele, pelo menos ali no final de Desconjuração, é que ele vai destruir qualquer pessoa que já tenha tido contato com o paranormal. Fazendo isso agora como um marcado, depois que ele reunir todas as relíquias e destruir toda a conexão que a gente tem entre o outro lado e o nosso mundo, isso vai destruir o paranormal. Ele nunca vai ter existido. E eu acho meio óbvio de dizer que nesse ponto da história cria-se ali uma duvidazinha, né? Primeiro, Link, o plano do Kian faz algum sentido? E segundo, se o plano do Kian é só destruir o paranormal e a Ordem também não quer que o paranormal exista, por que eles são inimigos? Bom, pra poder resumir pra vocês a primeira pergunta, sim, o plano do Kian faz muito sentido. E ele é bastante explicado pra gente lá no jogo de Ordem. Tchau, tchau, Roblox. Tchau, tchau, moço. Até amanhã. Até amanhã, 3h30. A gente vai começar a live amanhã, viu, chat? Só pra deixar todos vocês avisados, vocês saberem das coisas. Obrigado pela live. Mas eu queria falar uma coisa aqui. Esse conceito moral, eu queria muito saber a opinião de vocês, chat. Se vocês estão do lado do Kian ou se vocês estão do lado da Ordem. Porque a gente entra naquele negócio. Quem que tá certo nessa história? É a grande dúvida que cai. Quem que tá certo? Tem alguém certo Paranormal, aqui? né? No enigma do medo. É a grande dúvida. Será que tá certo? When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been É um there. conflito moral Typing, muito interessante, deleting, porque... retyping. Só que o problema é que o plano do Kian tem uma falha. O plano do Kian tem a questão de que não tem como... mesmo que todo o paranormal todo... Enfim, né, chat? Eu acho que tem alguém mexendo na minha luz aqui. Mas, ó, o plano do Kian tem esse bagulho todo. Mas existe uma falha, porque se antes não existiu o paranormal e ele teve acesso ao paranormal de alguma forma, que garante que se todo mundo morrer, incluindo ele, o paranormal não vai voltar de novo e vai aparecer de novo pra outra pessoa igual já apareceu antes? Então, entra aquela grande dúvida, né? Será que funcionaria mesmo? Não sei dizer, eu acho que não. Enigma do Medo é muito bom, inclusive, jogue no chat. Ele não é explicado de forma direta, mas calma aí, deixa eu só resumir pra vocês. Ordem Paranormal Enigma do Medo, ele é basicamente um jogo que tem um conceito muito interessante. Tchau, Red, O conceito desse jogo tchau, é o moço, seguinte, até amanhã, esse jogo até conta a amanhã. história de uma família ocultista, que eles existiam por conta de uma profecia do futuro, de um moleque chamado de Desassombrado. Esse moleque, ele ia existir em um certo ponto da história, e isso era o objetivo dessa família aqui. É o que vocês precisam entender. O Desassombrado é aquele moleque que eu já tinha falado pra vocês antes, né? O Jazer Straw. Ele começa o jogo como um acorrentado, mas depois ele se transforma num marcado. Ele se transforma em uma pessoa livre. E a partir do momento que ele se transforma numa pessoa livre, ele decide inexistir. Ele não simplesmente, sabe, morre e é isso aí, todo mundo ainda se lembra dele. Não, ele morre de uma forma que é como se ele nunca tivesse nascido. E aí qual que é o detalhe? Como o Jazer Straw, ele é a razão de todo esse lugar aqui existir, tipo, essa família de ocultistas, eles construíram vários lugares aqui em volta de uma área fechada. Eles construíram um castelo, uma torre, uma caverna de pesquisas e tudo mais. Tudo isso pra quando esse moleque nascesse. O ponto é, quando ele deixou de existir, isso altera a linha do tempo do jogo. Tipo, todos esses lugares que existem dentro do jogo, quando ele deixa de existir, esses lugares somem, como se eles nunca tivessem nem sido criados. Existem coisas que acontecem dentro do jogo, por exemplo, tem um agente da Ordem aqui conhecido como Calisto Bessat. Esse agente, o Calisto, ele morre dentro do jogo, ele é morto pelo Senhor Veríssimo. Quando o Jazer deixa de existir, todos os acontecimentos do jogo vão junto com ele. Então o Calisto simplesmente volta à vida, ele volta a existir. Um detalhe curioso também é
que isso Nossa, parece eu não mudar lembrava a linha do disso. tempo pra sempre, por sinal. Porque durante toda a história do jogo, a protagonista é essa menininha aqui conhecida como Mia. Ela é filha do Senhor Veríssimo. E percebam que o cabelo dela sempre foi vermelhinho. Quando o jogo acaba, a Mia, ela acaba sobrando e ela é a única pessoa que se lembra desses acontecimentos. E isso faz com que o cabelo dela tenha uma mechinha branca. Percebam nisso aqui. Algum tempo depois que esse jogo foi lançado a HQ, os quadrinhos de Desconjuração, que eles contam ali a historinha de Desconjuração. E percebam nisso aqui, a Mia de Desconjuração tem a mechinha branca, mesmo antes dela ir lá pra viver as histórias do jogo. Ou seja, isso significa que o paranormal, ele pode sim alterar o passado. E assim como o Jazer Stra, ele era o ponto principal aqui de Enigma do Medo, tipo, é todo um lugar que foi criado pra ele. Então se ele não existe, esse lugar não precisa existir, o Kian é exatamente a mesma coisa. Ele é o primeiro ocultista que teve contato com o paranormal. Ou seja, se o Kian nunca tiver existido, ninguém nunca criou o primeiro ritual. Ninguém nunca acessou o paranormal. As criaturas não vão precisar ser descobertas e no fim das contas, pode ter uma criatura ou outra, alguma parada do tipo, mas o paranormal como conhecemos, não existe. E eu acho que tem um detalhe mais óbvio também, né, que é o porquê que a Ordem não trabalha com eles, que é, isso significa que o Kian vai, tipo, matar milhões pra salvar bilhões, mas o pessoal da Ordem não concorda com essa ideia, então eles se tornam inimigos. Avançando. Chat, ele refutou completamente todo o meu ponto cerca agora. de 10 meses. E Kian forma um grupo com seus próprios marcados e vai até a Itália. Lá ele ataca a Mansão Leone, uma mansão com os mafiosos muito zica que combatiam o paranormal lá na Itália. E nessa mansão aqui tem alguns documentinhos ali do Arnaldo Fritz falando um pouco sobre onde tá o paradeiro das outras relíquias. Kian então ataca todo esse local, junto com seu grupo de marcados, mas eles são surpreendidos no meio do massacre, porque enquanto eles estão sambando em cima dos caras, um dos membros da Ordem é trazido até ali, Joey Joki, o mesmo que tinha deixado de existir e tinha entrado pra seita das máscaras. O que acontece aqui é que a relíquia de sangue meio que traz ele de novo. E claro, eu não tinha citado a relíquia de sangue até agora, porque ela só aparece mesmo em Calamidade e tá aí. Link é, sim, a relíquia de sangue é literalmente o capeta mesmo, tipo, diabão com chifre, vermelho, assim, bem aquele diabão clássico mesmo. Não sabemos muita coisa sobre a relíquia de sangue em geral. Ela é conhecida como Trono do Diabo, e vemos em Calamidade algumas pequenas dicas a respeito disso, mas nada muito concreto. Enfim, a relíquia de sangue traz Joey de volta, e ele sai atacando tudo que a gente consegue ver até aqui, mas ele não consegue chegar até o Kian, porque ele é removido por um ocultista misterioso e levado pra um lugar conhecido como Tenebris. Aquele mesmo lugar que a gente tinha visto lá em Sinais do Outro Lado, lembram? Que o pessoal do 5 fez uma conexão com uma suposta Tenebris, a cidade impossível? Aqui, Kian aparentemente tá fazendo... Se o bicho não apresentar na história, chat, não adianta. menor ideia do que é Tenebris até hoje. Faz sentido pra vocês? Porque é isso aí, ninguém sabe o que é essa merda até hoje, tá? Exato. O que nós sabemos aqui é que ambas as equipes acabam indo até o Coliseu. Aquele mesmo Coliseu onde era a base antiga da Ordo Calamitas e é, né, o mesmo Coliseu onde o Arnaldo Fritz encontrou ali a relíquia de energia e se tornou o anfitrião. A equipe do Kian leva ele até o local onde nós temos uma estátua do Veritas. E ele se lembra ali de todos aqueles eventos, né, de que antigamente ele era o Veritas, ele foi líder da Ordo Calamitas e tudo mais, enquanto que a Ordem também se conecta a eventos do passado. Aqui é mais um daqueles momentos que eu falei pra vocês, onde as marcas são mostradas como uma coisa muito curiosa. Porque, vamos lá, eu acho que as marcas, jovens, elas têm uma representação diferente no RPG em si, como um RPG propriamente dito, de como elas são tratadas pra história. Tipo, muitas pessoas pensavam até essa temporada aqui, por exemplo, que cada marca representava um jogador. Então, sei lá, a Gabi Catuzzo, por exemplo, que é uma jogadora, ela teria uma marca. Nessa temporada, a Gabi Catuzzo, ela tá jogando com um personagem conhecido como Karina Leone. Essa personagem, ela tem exatamente a mesma marca que a antiga personagem da Gabi, a Liz. Tanto é que em certo momento, quando a personagem da Karina vai transcender, ela vê a Liz, quase como se as duas tivessem uma espécie de conexão. E aí aqui, quando a Karina encosta na estátua e ela volta pro passado, ela se vê como um dos caras ali da Ordo Calamitas. Ou seja, é muito esquisito, cara. É como se os marcados, eles fossem talvez a mesma pessoa voltando de novo, ou como se todos eles tivessem uma conexão atemporal, sabe? É extremamente esquisito. Mas assim como o paranormal pode afetar o futuro e o passado, aqui, aparentemente, a mesma coisa acontece. Porque o pessoal da Ordo Calamitas que tá aqui, que eles são atacados e que eles basicamente acabam criando o primeiro anfitrião, eles não são o pessoal da Ordo Calamitas. Eles são a galera da equipe da Ordem, que tá lá do futuro manipulando o passado. Tanto é que quando o anfitrião surge, essa é a primeira coisa que ele fala: eu realmente fiz isso acontecer e isso não aconteceu ainda. Realmente não faz sentido nenhum. É como se o futuro, de certa forma, conseguisse influenciar o passado com os marcados. Ou talvez até mais do que isso. Enfim, depois de terem explorado muito aqui, acontece a melhor cinemática de Ordem, né? O anfitrião aparece pela primeira vez e aí você descobre que o anfitrião é o Arnaldo Fritz. A pessoa que tá assistindo Ordem pela primeira vez, ela desmaia em êxtase descobrindo o plot
plot mais legal da história e a cinemática mais legal da história também, mas cheia de dúvidas. O anfitrião aqui, ele aparece junto do diabo, ou seja, a relíquia de sangue e a de energia aparecem juntas, aparentemente até que se dando bem, e pouco tempo depois a magistrada também aparece. O pessoal da ordem fica diante de 3 relíquias de uma vez só. E, mais uma vez aqui, parece que os marcados são bastante importantes, porque as relíquias, elas não se atacam entre si, elas não se enfrentam entre si, e elas não fazem nada elas mesmas contra o Kian, mas os marcados podem fazer algo contra o Kian. Então as relíquias oferecem propostas ali pro pessoal da ordem. O anfitrião e o capeta estão em uma aliança entre si. Eles fazem a seguinte proposta: eles podem destruir o Kian se eles destruírem o conhecimento. Ou seja, eles oferecem se aliar ao pessoal da ordem para eles poderem matar o Kian e a magistrada, a entidade de conhecimento. Chat, desculpa, mas imagina fazer um pacto ou um acordo com isso daqui, mano. Olha isso, pelo amor de Deus, né? Chat, não. Não existe escolha alguma que você ficaria do lado do diabo, mano. Né, tipo, né? Se a gente for parar pra pensar bem, né, o elemento de conhecimento, ele até segue essa ideia de equilíbrio, mesmo na hora de ter uma entidade, porque ele acaba tendo a magistrada como uma entidade, vamos supor assim, boa de conhecimento, mas eles também têm o Kian, que é praticamente uma entidade de conhecimento também. Então, o conhecimento seria meio que o único elemento que ele tem 2 entidades, ao invés de uma, né? Doideira. O anfitrião e o capeta oferecem isso aí pro pessoal da ordem, enquanto que a magistrada oferece continuar ali apoiando o pessoal da ordem, e agora eles poderiam ajudar a matar o anfitrião. Ou seja, o pessoal da Seita das Máscaras iria ajudar em uma luta contra o anfitrião, e a ordem ia pegar a relíquia de energia. O pessoal da ordem decide se aliar à magistrada aí, né, porque o anfitrião é caótico e imprevisível, e porque tem um capeta ali, né, e não parece muito satisfatório. O público de ordem acha essa decisão a decisão mais horrível de toda a série. Talvez o público de ordem ache essa decisão a decisão mais estranha. Mas é porque o diabo e o anfitrião, eles são extremamente estilosos e eles parecem ser extremamente fortes também. Por causa disso. E aí seria 2 contra 1 ali, né? Então, teoricamente, a batalha contra a magistrada seria mais fácil. Porque a batalha do anfitrião foi bem difícil. Mas mesmo assim, chat. Mano, não tem como não. Velho, é muito difícil. Você olha assim pra ele e você fala, nossa, ele é muito da hora. Só que não faz sentido ficar com ele. Porque, tipo, você vai ficar do lado do diabo, mano. O diabo, chat. Isso é porque todo mundo gostou muito do anfitrião e não queriam que ele fosse enfrentado agora, incluindo talvez eu mesmo? Provavelmente é, mas aí nós não falamos sobre isso. Enfim, rola uma luta contra o anfitrião. Luta pica, trilha sonora pica. Talvez eu tenha deixado passar um pouquinho o fato de que eu sou fã do anfitrião, né? Talvez. De um jeito ou de outro, ele é derrotado com muita ajuda ali da magistrada. E eles conseguem a relíquia de energia. A primeira relíquia ali na mão da ordem. E logo depois que isso acontece, guerra. Todos os scriptas que estão reunidos dentro do Coliseu e todos os agentes da ordem começam a se enfrentar. Inclusive com alguns outros aliados da ordem de outras organizações que também estão participando ali. De um jeito ou de outro, Kian chega com seu time de marcados, enquanto que a ordem também chega junto com a magistrada. Magistrada e o Kian saem na famosa porrada off-screen, onde junta uma bolinha em volta deles ali, eles ficam lutando e ninguém vê o que aconteceu. E o grupo do Kian e o grupo da ordem caem na porrada também, ambos marcados. E desafiando todas as possibilidades na real, depois de um tempo, eles decidem se aliar para derrotar o Kian. Porque apesar de ser um vilãozão de 4.000 anos e tudo mais, o Kian não é lá a pessoa mais carismática do mundo. Então, todo o grupinho de marcados dele já pareceu não gostar tanto do cara desde o começo, então na primeira oportunidade todo mundo trai o Kian e ele fica solo. Todos os marcados se juntam então pra ir pra cima do Kian e tentar finalizar ele. Senhor Veríssimo aparece e aqui, de novo, outro evento meio atemporal estranho acontece. Porque o Veríssimo vai pra cima do Kian e tem um detalhe, o Veríssimo não podia ser morto. Porque logo depois que calamidade acontece, ia acontecer o jogo, né? O Enigma do Medo. E supostamente era pro Veríssimo ser morto em Enigma do Medo. Curioso que esse daqui era um evento que praticamente já estava confirmado que ia acontecer dentro do universo, digamos assim, do roteiro. Então, quando o Senhor Veríssimo aparece e vai pra cima do Kian, ele fala, Kian, me mata. E o Kian basicamente diz que ele não pode. Ele não pode porque já foi decidido que o Veríssimo vai morrer em outro lugar. Então, estranhamente, parece que mesmo o Kian sendo marcado agora, ele não pode mudar a forma como as coisas vão acontecer, ou simplesmente tudo em relação a Enigma do Medo ser relacionado ao elemento de medo, talvez, deixe as coisas mais especiais. Não dá pra entender direito o que aconteceu aqui. Mas logo depois que o Senhor Veríssimo chega, ele vem com o livrão lá do Arnaldo, o Diário de Deus. E esse diário também mostra ter um poder bem bizarro, por sinal, porque logo em seguida que eles usam o diário, esse diário, basicamente, bloqueia os rituais do Kian. E aí, o maior ocultista de todos é obrigado a lutar contra 12 pessoas no soco. E aí ele toma um pau, né? Não tem o que dizer. Kian ainda é extremamente forte, ele ainda consegue levar umas 3, 4... Uma coisa, o diário é exatamente o livro de regras, tá? O diário do Arnaldo, que a galera tem lá, é o livro de regras base de ordem. Então, realmente,
É, algo a se pensar pessoas aí. na porrada mesmo, mas ele acaba sendo contido e preso dentro da Ordem. Pouco antes da primeira parte de Calamidade terminar, Kian é visitado por um scripta conhecido como Henry. E antigamente ele era um acorrentado, ele era só um scripta comum, mas agora de algum jeito ele se tornou um marcado. E pasmem, ele tá portando a relíquia de sangue. Ele oferece um pacto ali pro Kian para que a história possa continuar e ele simplesmente não acabe daquele jeito ali. E a história de Calamidade se encerra nesse ponto. A história também teve outras 3 temporadas que eu não falei até agora, que seriam Segredo na Ilha, Natal Macabro e Hexatomb. Hexatomb eu obviamente não falei até agora, porque no que eu tô gravando esse vídeo aqui só teve tipo 1 ou 2 episódios de Hexatomb até agora. Mas os outros 2 spin-offs, eles também são muito curiosos. Primeiro, Segredo na Ilha. Segredo na Ilha é um spin-off que acontece de cerca de 1 ou 2 anos depois de Calamidade. Ele acontece em uma ilha isolada conhecida como Típora. E a história dela é muito interessante. Típora é uma ilha que lá para meados de 1500, há muito tempo atrás, existiam pessoas nativas que viviam em Típora. E essas pessoas faziam vários rituais relacionados a Tenebris. Óbvio, nós não sabemos exatamente que rituais e o que eles faziam ali relacionado a Tenebris, mas a gente consegue entender algumas coisas. No subsolo dessa ilha de Típora, existe um salão ali. Esse salão é repleto de uma tinta estranha que fica vazando de um dos 6 sinos de Tenebris. E ali, nós temos até mesmo uma porta, bem parecida com aquela porta que nós vimos nos sinais do outro lado. Talvez essa porta aqui fosse uma porta de passagem, onde uma pessoa poderia ser escolhida pra entrar em Tenebris também. Do mesmo jeito que rolou lá em Sinais do Outro Lado, talvez fosse algo parecido com isso. De qualquer jeito, os nativos que viviam aqui, eles produziram alguma coisa semelhante a uma tinta, uma espécie de líquido meio preto, meio vermelho, como se fosse um líquido marrom, que acabou ficando lá mesmo depois que os nativos desapareceram. O ponto é que lá pra 1960, um pintor muito famoso brasileiro conhecido como Constantino se mudou pra essa ilha, basicamente procurando uma vida mais calma. Ele veio pra ilha, construiu uma mansão pra ele e pequenas casas pra todo o pessoal que trabalhava pra ele. Então uma pequena comunidade, um pequeno vilarejo se formou ali naquela pequena ilha isolada. E o ponto é que depois que Constantino se mudou, ele rapidamente encontrou essa tinta e não tendo nenhum conhecimento sobre paranormal nem nada do tipo, ele só achou que era uma tinta mágica. E quando ele pintava quadros ali com essa tinta, as pessoas ficavam fascinadas com aquilo. Então, Constantino se tornou ainda mais rico. Ele pintou vários quadros com essa tinta mágica que causavam quase como se fosse um efeito de êxtase nas pessoas. Quando alguém via um quadro como aquele, essa pessoa tinha alguma sensação. Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Essa Monday. pessoa tinha algumas sensações maravilhosas. Desde que a Monday entrou, isso... Inclusive, vício em tinta. Quase Imagina, como se ela chat, fosse ter levada vício pra em uma tinta. memória, ou Que uma coisa visão, louca. ou alguma coisa extremamente personagem que tem bizarra, vício mas em tinta depois aqui. ela ia querer mais dessa Muito tinta. louco, A velho. tinta em si Pensar. era viciante. Nossa. O que aconteceu foi que tanto o Constantino como outras pessoas daquela família, elas acabaram praticamente morrendo dentro da ilha. Constantino, por exemplo, morreu dentro do próprio quarto, enquanto ele usava a tinta ali, praticamente como se fosse uma droga mesmo, injetada na veia, cada vez mais necessitado daquilo. A história toda de O Segredo na Ilha é porque um garotinho conhecido como Barnabé entrou em contato com a tinta e foi bem modificado e bem bizarrão. O que aconteceu foi esse que é o Barnabé vilão cresceu mais de uma forma bem esquisita e se de tornou ódio meio desse que o vilão daquela temporada. Esse cara começou a espalhar boatos durante toda a ilha sobre uma criatura que ia aparecer e matar todo Ridículo. mundo. Obviamente, como o paranormal foi ficando mais forte naquele local, essa criatura no fim das contas foi realmente criada como amigo imaginário. E essa criatura veio a existir e matou um monte de gente ali naquela ilha. A história dessa temporada em geral tinha 2 agentes da Ordem que foram enviados para aquele lugar para poderem explorar um pouco, mas ambos os agentes morreram. No último episódio, o Arthur, que era um dos principais ali de Calamidade, ele vem pra cá e encontra um dos sinos de Tenebris. Uma coisa curiosa, porque lá no final de Sinais do Outro Lado, o Dante, que era um outro agente muito importante da Ordem, né, e que também tava no grupo de Calamidade, ele apareceu no final de Sinais do Outro Lado, explorando e também achou um outro sino de Tenebris, o que faz parecer que agora o pessoal da Ordem, depois que eles realmente conseguiram conter ali o Kian, o que eles estão procurando agora é por Tenebris, o que é essa cidade e o que tá acontecendo ali. Nós também temos um outro spin-off que é o mais básico de todos, na real, pelo menos pra história principal, que é Natal Macabro. Natal Macabro é um spin-off de 3 episódiozinhos que rolou no ano passado. Ele é uma história de alguns jovens avulsos e não tem nada a ver com paranormal, eles só foram sair de férias num acampamento de Natal. Ih, chat. Acabou a internet. Oh, God. Cortaram o fio da internet, chat. Não. Aconteceu que talvez aí 2 assassinos apareceram pra ferrar com a vida deles. Esses 2 assassinos, eles estavam todos conectados com a temporada atual de Ordem, que é Hexatomb.
Hexatomb até agora é a temporada mais misteriosa de todas, por sinal, é conhecido como spin-off de sangue. E o ponto dessa temporada aqui é que parece que depois de algum tempo o pessoal da Ordem conseguiu capturar 5 assassinos que estavam procurando por alguma coisa. E aí parece que o pessoal da Ordem de algum jeito conseguiu transformar esses 5 assassinos a Gabi é em muito marcados. estilosa, meu A Deus do temporada céu. atual Que mulher do estilosa, RPG é a Jesus temporada amado. Hexatomb, né? Mano, Que ela começou a tem lançar pulo literalmente estilo, quando eu chat, comecei a olha escrever esse vídeo aqui. Estilosa, meu Facilmente a Deus. temporada mais Adoro ela. bonita Mano, desse RPG. Nossa, pensa numa temporada, bicho, meu Deus do céu. O 3D, mano, com iluminação, nossa. A temporada de Hexatomb, Lindo toda demais, ela é cara. referencial e faz alusão a sacrifícios, pelo menos em tese, assim. Tudo é conectado com um sino que apareceu. Basicamente, temos 6 equipes que vão participar de um ritual chamado Hexatomb, que é quase como se fosse um Battle Royale. Quem vencer vai conseguir a Coroa de Espinhos, que é outro bagulho que a gente também não sabe o que é. Talvez um item paranormal muito poderoso, ou talvez ele seja uma relíquia, talvez uma representação da relíquia de sangue, a gente não sabe. O ponto legal dessa temporada é que um desses 6 grupos, basicamente de assassinos, né, era uma galera que saía matando gente por razões diferentes, eles foram capturados pela Ordem, e aí a Agatha falou que depois que capturaram eles fizeram um ritual e colocaram a mente de 5 agentes da Ordem nos 5 assassinos. Ou talvez a Agatha esteja metendo louco, ela só tenha apagado a memória dos caras pra fazer eles pensarem que eles eram bonzinhos. De um jeito ou de outro, a parte legal dessa temporada é que ela começou com esses personagens que antes eles eram NPCs, né? Eles eram personagens em tese acorrentados, agora eles viraram marcados. E aí agora cada um deles tem um jogador, né? No ano passado, a gente teve Ordem Paranormal O que prova o nosso ponto, que se você é um jogador, o seu personagem é marcado. Enigma do Medo, né? Que é o jogo, que ele é um pouco diferente, a história dele se passa parte da história do RPG, mas ela funciona muito bem pra conectar algumas coisas. E como eu já fiz um resumo desse jogo, tipo, de 2 horas, eu acho que é meio óbvio dizer que eu gostei do jogo, né? Provavelmente. Enigma do Medo, ainda assim, é válido de se dizer nesse vídeo aqui, porque ele se passa num lugar que explica muita coisa. O nome desse lugar é Perímetro. É basicamente como se fosse um lugar no meio da floresta, onde vivia uma família isolada, conhecidos como família Straw. Eles são quase como se fosse uma espécie de seita ou religião que adoram e cultuam o elemento do medo. Tanto é que a pessoa mais temida dessa família era considerada como o líder deles. Os caras tinham um monte de profecias que eles iam seguindo e por conta disso eles agiam de umas formas bem bizarras. O ambiente onde eles viviam é cheio, completamente lotados de construções bizarras, tipo uma caverna cheia de cristais paranormais ou um castelo cheio de criaturas de morte. O jogo começa com uma premissa super básica, mas que vai se desenvolvendo por uma história incrível. Tudo começa quando o Senhor Veríssimo, o líder da Ordem, basicamente desaparece. Ele foi parar nesse lugar aqui, que é o Perímetro, e a filha dele, a Mia, vem atrás pra poder tentar salvar o velho. E aqui tudo começa, ela vai explorando esses lugares e descobrindo como essa história se conecta com ela, com o Veríssimo e com tudo que tá rolando. O jogo em si, ele se conecta muito com o universo de Ordem, muito por conta do personagem do Jazer Straw, que como eu falei pra vocês, é um personagem que no final do jogo, ele decide nunca existir. E aí quando ele deixa de existir, todo aquele lugar some junto com ele, porque basicamente todo aquele lugar tinha sido construído por causa das profecias dele, sabe? E é toda uma coisa muito maluca, essa ideia de que o cara literalmente conseguiu um poder que ele se apaga do universo, e isso literalmente reescreve a linha do tempo. É uma brisa muito grande e um salto muito lógico pro universo de Ordem. Esse jogo basicamente prova pra gente que o plano do Kian faz sentido, e não só isso, ele tem alguns dos melhores personagens de Ordem e tal, e pra mim, fora a temporada lá do Segredo na Ilha, ele é a melhor entrada pra Ordem Paranormal. A série, ao longo do tempo que ela foi sendo lançada, mano, como um RPG de mesa, o bagulho é grande pra caramba, né? Se você quiser tentar assistir Ordem Paranormal inteiro, você provavelmente tem que dedicar pelo menos umas 4 horas do seu dia, todo dia, mais ou menos, ainda você vai demorar uns 60 dias pra ver todos os episódios. E se você for vendo mais devagar, tipo 1 horinha de episódio por dia, você vai demorar mais ainda. O jogo não, você consegue jogar tudo em menos de uma semana e você já é introduzido de uma forma bem grande ali ao universo de Ordem, o que torna pra mim o jogo muito pica. Enigma do Medo Mas isso não tira o fato que assistir os RPGs é muito bom mesmo. Assim, se você é desempregado, se você não tem nada pra fazer, chat, assista um Ordem Paranormal aí, ó, vale completamente a pena. Mas uma coisa que ele falou é que isso do jogo provar que realmente faz sentido, o plano do Kian realmente faz sentido, mas o problema é o custo também, né? Porque, tipo, por mais que ele consiga destruir o paranormal, eu acho bem difícil a Ordem olhar pra isso e falar, tá, então você vai matar um monte de gente inocente, porque o trabalho da Ordem é proteger um monte de gente inocente. Só que nesse caso, se foi provado que o plano do Kian dá certo,
é muito mais desumano você não seguir o plano dele, tipo, exterminar um monte de gente com esse paranormal, todo mundo, e deixar a galera lá meio que desprotegida. Porque e se o paranormal voltar? E se tiver alguém precisando de ajuda? São vários fatores também, né? E claro, ouvindo isso do vilão, do cara que fez um monte de besteira, fica difícil também acreditar no plano dele. Porque, querendo ou não, a Linkzinho me convenceu, faz sentido. Mas falta um pouco. Também tem um dos ainda. melhores gráficos, músicas e histórias que eu já joguei nos últimos anos, assim. Toda vez que eu falo de Enigma do Medo, eu pago um pau pro jogo porque é mó da hora. A iluminação meio 3D, só que meio realmente. pixelizada, com umas cores muito vivas. Esse é o tipo de jogo que deixa você muito orgulhoso quando você joga, assim. É magnífico. Uma forma muito louca de acompanhar a história de Ordem, pra mim, pelo menos, cara, é pelas HQs, que foram feitas todas baseadas ali na história original do RPG, com algumas poucas mudanças que, sinceramente, se você não vê o RPG, você só não vai ligar pra nenhuma das mudanças, porque você nem vai nem saber que elas existem. Assistir o RPG é uma coisa que, ok, muitas pessoas começaram vendo RPG desde o início, foram começando pela temporada X e Y, mas como eu já disse várias vezes, rapaziada, é muito difícil ver o RPG hoje em dia. As sessões de RPG são longas, cara, porque como você vai ter uma luta, por exemplo, o cara ele tem que decidir como o personagem dele vai dar um tiro, quantos pontos de munição ele vai gastar, se ele consegue acertar o tiro, se o cara vai tomar uma facada, ele consegue desviar do golpe, e quando você vai ver isso no quadrinho é literalmente uma página do boneco lutando. É muito mais fácil, né, você ver um quadrinho de 200 páginas do que você ver 10 episódios ou 8 episódios de 4 horas cada um, né? As HQs obviamente são mais curtas e acabam tendo menos impacto e menos coisas do que a série de RPG, mas mesmo assim, não deixa de ser extremamente divertido. Fora o fato de que elas são todas desenhadas, elas são sempre muito bonitas, né, mano? Então isso daí é um baita de um ponto. Mas a história de Ordem Paranormal, resumidamente, vem até aqui. Eu acho bastante óbvio que, como a gente tá falando de um RPG de mesa, que cada temporada tem mais ou menos uns 5 ou 6 jogadores, eu acho que um resuminho da linha do tempo da história e dos acontecimentos mais importantes de cada personagem é bem mais interessante do que fazer um foco em cada uma das temporadas e falando sobre a história de todos os personagens, um por um. A gente tem muitos personagens importantes e eu ainda acho legal que a experiência principal de Ordem seja o RPG de mesa. Então, se você gostar desse vídeo, inclusive, vai ver alguma temporada do RPG. Eu acho que você provavelmente pode gostar de alguma. Tem várias temporadas que elas são muito boas pra iniciantes, como Segredo na Ilha, por exemplo, ou então a própria temporada de Hexatomb, que tá lançando agora, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, né, que é a temporada do spin-off de sangue e tal. Ela é tão bem produzida que, mano, toda vez que eu for falar dessa temporada, eu vou simplesmente pagar um pau, porque ela é o bagulho mais bonito que eu já vi no RPG de mesa. Se você quiser ter mais ou menos uma ideia sobre como são cada uma das temporadas em si, a primeira temporada, que é a iniciação, é a temporada mais simples e a mais basicona de assistir, e que eu não acho ela tão incrível, inclusive hoje em dia eu acho ela bem mais ou menos na real, mas a história dela é toda sobre a questão da escola Nostradamus, né, a parte lá do diretor maluco que mata as crianças, introduz um pouco a história da Agatha e por aí vai. Segredo na Floresta é todo sobre o Santo Berço, o começo do plano do Kian virando algo muito grande, e é mais ou menos nessa temporada que o RPG engatou como uma coisa muito popular. As pessoas começaram a ver mais ou menos como se fosse um anime. Nessa época, o negócio começou a ganhar animações feitas por fãs, um monte de edits, assim, fanarts. Nossa, foi bem legal. hated by life itself, o Segredo na Floresta. Gente, eu já vi essa animação. Nossa, que dor, que dor. Você vê isso depois do Thiago morrer. Começando a engatilhar, bem legal para as pessoas poderem até assistir. Desconjuração é a primeira temporada que eu realmente sinto que foi feita para as pessoas verem como se não fosse um RPG, sabe? O plano do Kian, os scriptas, os vilões da história, tudo começa a caminhar muito grandemente aqui, e é a temporada que mais começa a focar nessa coisa de parecer muito uma série, sabe? Você tem muita cinemática, os tabuleiros estão sempre ali presentes, eles são muito bonitos. É tudo muito visual pra você poder aproveitar como uma série mesmo. Claro que ainda nos moldes de um RPG, mas ainda assim, muito zica. Calamidade é a parte onde tudo realmente explode com certeza. É uma temporada sobre as relíquias, sobre o passado daquele universo, é tudo muito épico, muito grandioso. As máscaras, o diabo, o anfitrião tem um foco enorme nessa temporada. É tudo sobre o universo. E é claro, a gente também tem os spin-offs, que pra mim são as melhores temporadas pra uma pessoa começar a assistir Ordem Paranormal. O Segredo
Segredo na Ilha é a melhor... Eles são mais curtos, eles são mais rápidos, eles são simples de entender e não tem tanta lore assim do temporada universo. pra começar Ordem Paranormal pra uma pessoa que nunca viu. Os personagens de Segredo na Ilha são personagens que não fazem a menor ideia do que é o paranormal. É tipo uma galera caipira que mora numa ilhazinha e começa a acontecer umas coisas estranhas. Então você pode começar daí e você já vai ter uma ótima introdução. E Sinais do Outro Lado é uma temporada avulsa, mano, de um grupo diferente que os caras estão nos anos 90 caçando alienígena. Dá pra assistir essa temporada tranquilamente sem conseguir entender tanta coisa assim de Ordem, mas talvez pegando uma referência ou outra. É bem legal. As temporadas de Ordem Paranormal, eu juro, recomendo muito que você assista alguma delas, porque é muito legal, cara, ver a evolução que elas vão tendo pouco a pouco. Eu já fiz um monte de vídeos aqui no canal recentemente sobre coisas grandes, né? Histórias de jogos grandes que são feitos por empresas ou coisas meio parecidas. E muitas vezes que eu faço vídeos desse estilo, sempre tem histórias de jogos ou histórias que simplesmente vão estagnando. Ordem tem uma fórmula. O Selbit poderia ter continuado a fazendo a mesma coisa que ele fez em Desconjuração por anos, e o RPG ainda assim ia vender, ia ser popular, ia ser legal, mas não, os caras se reinventam toda a temporada. Sempre eles colocam coisas novas, criaturas, plots, uma história bem desenvolvida, e isso chama muita atenção das pessoas. Se você for assistir O Segredo na Floresta, o tabuleiro de Ordem era uma coisa super básica, só pra você saber onde é que estavam os personagens. Quando você vai pra Desconjuração, os caras começam a fazer iluminação, as lanternas têm luzinho, e aí você acha que Desconjuração ele tá no auge ali do apelo visual. Muito lindo, é muito lindo. Tipo, você vê o quanto que teve carinho pra poder fazer. E não sei o que, os cara cagou se você acha que tá no máximo. Porque você vai avançando pra Calamidade, você chega nos spin-offs e do nada quando você vai ver Sinais do Outro Lado, toma. O tabuleiro do RPG do nada virou uma desgrama de um jogo 3D, com iluminação e não sei o que. Aí você pensa, não, agora os caras exageraram, agora tá no auge, não precisa fazer mais nada. Não, dane-se. Passa mais uma temporada e agora o bagulho é 200% 3D. Você chega agora em 2025 pra nova temporada e é assim que é a Ordem agora. O bagulho tem um cenário atrás do Selbit, tem um cenário atrás dos jogadores, tem iluminação em tudo, tudo é muito bonito, gravado, qualquer coisa que vai acontecer, bicho, mas as temporadas evoluem de uma forma. Eu nunca vou me esquecer quando as temporadas de Ordem começaram a ser no estúdio, e quando o Selbit começou a entregar itens pras pessoas, ele começou a levar os itens em papel pros personagens, e isso começou a evoluir, tipo, teve temporada que ele, sei lá, fez um cadeado que tem que ser aberto com uma chave. Aí, literalmente, mano, na hora de ter que abrir o cadeado, o Selbit foi lá e entregou a bosta de um cadeado pros jogadores. E você fica assistindo pensando, mano, o quê? Como assim? A imersão ao vivo está online, ok? Cara, essa é uma das melhores cenas de Natal Macabro, mano. É incrível, é incrível. É Imagine incrível. criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Então, mano, tão pensado. O cara pensou em geral, tanto realmente, se pra vocês fazer forem isso, observar ficou tudo que tá tão acontecendo até incrível, agora na cara. história de Ordem, tudo leva pra Tenebris. Um dia eu quero mestrar um RPG desse jeito. Tenebris é uma incógnita no mundo de Ordem Paranormal até hoje. A gente não sabe quase nada sobre o que é Tenebris. Quem sabe e viu bastante coisa a respeito de Ordem, sabe que tudo dela é meio conectado ao elemento de medo, né? Que é o elemento mais diferente de Ordem até então. Ele é todo desconecto. Todos os outros elementos, eles parecem muito bagulho de Pokémon, né? Fogo perde pra água, água perde pra terra. A gente tem isso em Ordem também, né? Tipo, energia, por exemplo, detesta conhecimento. E conhecimento, em tese, suplanta energia. Mas aí energia consegue suplantar morte. Sangue, por exemplo, não gosta de morte e por aí vai. Os elementos se repelem. O ponto é que muitas pessoas acreditam que o elemento de medo, ele é como uma incógnita, que talvez fosse até capaz de juntar um elemento no outro. Muitas pessoas acreditam que os 3 spin-offs de Ordem Paranormal que o Selbit anunciou depois que Calamidade chegou ao seu fim, seriam spin-offs que o objetivo principal ali era mostrar que o elemento de medo e toda essa coisa de Tenebris, ela conseguia juntar o paranormal em uma coisa só. Por exemplo, em O Segredo na Ilha, toda a temporada acontece porque a gente tem aquela bizarra tinta paranormal que ela era meio marrom, né? Ou seja, ela é uma mistura muito básica de cinza com vermelho. Sendo um pouco mais direto, ela é uma mistura do elemento de morte com o elemento de sangue. Cada elemento na história tem até mesmo uma frasezinha que todo mundo conhece, né? Tipo, o elemento de conhecimento tem a frase de que saber tudo é perder tudo. Energia tem a frase de que o caos é inevitável. E aí, vamos pra uma temporada tipo Sinais do Outro Lado. Sinais do Outro Lado é uma temporada que ela engloba
engloba conhecimento mais energia. E olha que legal, são dois elementos que se odeiam. Em tese, conhecimento e energia não se gostam. Mas nessa temporada, quando o estrangeiro aparece, é dito a seguinte frase: saber tudo era inevitável. É uma mistura da frase de conhecimento com energia. E a própria criatura estrangeiro parece ser uma mistura dos dois elementos. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem em Sinais do Outro Lado é o fato de que o estrangeiro é uma das únicas criaturas de ordem paranormal que, ao mesmo tempo que ela é uma criatura, o estrangeiro também é Diego Granteiros, que é o antigo diretor da TV Varminho, né? O cara responsável por toda essa coisa da pesquisa com os sinais que estavam vindo desse sino, né? Os sinais que estavam vindo desse objeto estranho. É muito interessante que Diego Granteiros basicamente se tornou o estrangeiro, sabe? Como se o maluco tivesse ascendido a um novo nível, assim. É uma das únicas pessoas, de fato, da Ordem que realmente foi transformado praticamente como uma criatura. Isso também já aconteceu em outros momentos de umas formas um pouco diferentes. Tipo, no livro de regras a gente tem aquelas pessoas, né, que eu já falei pra vocês, que são aqueles personagens que eles vão ganhando cada vez mais e mais exposição paranormal, né? E eles vão virando meio criaturas. Só que isso é algo um pouco mais simples, né? Tá só no livro, a gente nunca viu isso daí nas temporadas mesmo. E a gente também tem meio que a situação de... A gente nunca viu até agora, porque esse mano aqui, ó, o Raziel, ele apareceu em Hexatomb, chat. Vou falar pra vocês. Não valeu a pena. Simples, né? Tá só Não no vale a livro, a pena gente ver nunca viu isso isso daí nas no- temporadas na mesmo. temporada. E a gente também tem meio que a situação de Natal Macabro, por exemplo, né? Que existe o Caçador de Gente, que é o personagem do Matt, que ele tava lá em Natal Macabro, ele coloca uma máscara que literalmente, né, é um item paranormal que meio que transforma ele em um assassino. E aí ele tem uma cena zica lá e tal, lutando contra o outro assassino da temporada. É bem louco, mas o estrangeiro é um caso que parece mais específico, né? Meio isolado. Em tese, foi literalmente um ser humano transcendendo por causa do sino e virando outra coisa muito poderosa. O estrangeiro, quando ele apareceu, a sensação que ele passava é que ele era uma criatura tão forte que nem era pra ser um boss, ele foi literalmente um bicho que apareceu, matou um dos personagens e foi embora. Vamos supor, por exemplo, que o elemento de medo, ele conseguisse juntar sangue com energia, né? A frase do sangue, ela é: tudo começa pelo sangue. E energia, causa é inevitável. Então a gente teria uma temporada que em algum momento seria falado tudo começa pelo inevitável? Ou alguma coisa parecida com isso? Eu acharia... Não, teria que ser tudo começa pelo caos, cara. Bastante interessante. Muitas pessoas acreditam que a temporada de Hexatomb, né, que é a que tá rolando agora, ela vai ser geral, sangue e conhecimento ou sangue e energia. E aí também vai acabar no fim das contas tendo relação com algum outro sino de Tenebres. Não sabemos se vai ser isso ou não, mas em geral, jovens, Tenebres ainda é uma incógnita. Tudo que a gente sabe é que a Ordem tá indo atrás de 6 sinos pra chegar nessa cidade. A gente não sabe por quê, a gente não sabe exatamente se tem uma seita antiga que conhecia Tenebres, se tem algum tipo de documentação sobre isso. A única coisa que a gente sabe é aquele templo bizarro lá que tinha em Segredo na Ilha e aquele lugar lá onde tava o sino em Sinais do Outro Lado. Só isso. Kian também chegou a dizer em certo momento de calamidade que Tenebres, ele era um lugar onde muitos personagens que morreram, né, tipo a irmã do Gal, outros personagens da história, estavam vivos lá dentro. A gente não sabe dizer exatamente se isso é verdade ou não, porque em tese Tenebres é um lugar onde todas as pessoas podem ser um só. Então será que Tenebres, tipo, transforma todo mundo numa amálgama de pessoas ou alguma coisa parecida? Não sabemos. Tenebres ainda tem alguns detalhes a serem citados. No final da temporada do Segredo na Ilha, o personagem do Guaxinim, né, o Arthur, ele acha um dos sinos de Tenebres. E lá, Tá, o Selbit Segredo na descreve Ilha, que ele eu vi estava Segredo diante na de um Floresta, dos que susto. 6 sinos de Tenebres, sendo que desses 6, 3 já apareceram no RPG, né? Um deles foi aqui em O Segredo na Ilha, o outro deles apareceu lá em Os Sinais do Outro Lado, que é aquele da TV Varminho, e o outro acabou de aparecer agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, lá em Hexatomb, né? Que foi um próximo sino que apareceu. Ainda estão faltando 3 sinos, mas provavelmente todos eles são, né, junção de elementos e tudo mais. Como eu já tinha explicado um pouquinho sobre Tenebres. Se a gente for pegar todas as informações por frase também que a gente tem de Tenebres, temos algumas coisinhas interessantes, tipo, tudo isso daqui que eu vou falar agora foi explicado em Sinais do Outro Lado, mas parece que sempre que é Tenebres. Tenebres também é uma cidade onde as correntes da realidade não existem. E quando uma pessoa faz a passagem pra lá, ela alcança o infinito. Os sinos de Tenebres são descritos na história como a união impossível daquilo que se repele. É meio óbvio que quando a gente fala essa frase hoje em dia, fica super simples de entender que os sinos são a união dos elementos, né? Em Segredo na Ilha você tem tinta, em Sinais do Outro Lado você tem a transmissão, e provavelmente você vai ter um sino pra cada união, tipo morte e sangue, morte e conhecimento, morte e não sei o que. E aí a gente vai ter todos esses 6 sinos que vão representar 6 uniões de elementos.
Ok, agora sobre como isso se conecta com Tenebres em si é um pouco mais complicado, porque eu acho que provavelmente Jovens Tenebres nem deve ser um lugar físico, sabe? Mas calma que eu vou explicar. Então. Tenebres é um lugar onde as correntes não existem. Logo, ela tá meio que conectada com os marcados, né? Que são pessoas que não seguem as correntes da realidade e tudo mais. Eu gosto bastante que a gente tem uma cena lá no final de O Segredo na Ilha, onde o Cellbit tá narrando ali sobre como o Arthur encontra o sino. E o personagem do Guaxinim aqui, jovens, ele é um personagem que tem mais de 50% de exposição paranormal. Ou seja, meio que mais da metade dele não é um ser humano. Mais da metade dele é o outro lado. Isso faz parecer que todas as pessoas marcadas estão de alguma forma conectadas a Tenebres, sabe? Talvez o fato delas não seguirem as regras esteja conectado. Tipo, as marcas podem estar 100% conectadas a Tenebres. Lá no final de Calamidade parte 1, por exemplo... E se na verdade as marcas forem o que dá acesso aos personagens irem pra Tenebres? Tipo, é o que faz eles conseguirem ir. Porque, tipo, beleza, pra você ir pra Tenebres você precisa ser um marcado, legal. Só que, tipo, a marca que você tem faz você acessar de alguma forma. Um dos personagens lê aquele Diário de Deus, né? Que é o livro do Arnaldo e tal. E quando esse personagem faz isso, né? Que é a Karina, ele literalmente muda a realidade. Tipo, ele remove todos os rituais do Kian durante aquela luta. É basicamente como se ele mudasse a ficha do Kian. Literalmente a ficha dele. Em Enigma do Medo, tem aquele personagem que eu falei antes, várias vezes no vídeo, né? O Jazer Stra. Ele literalmente faz um ritualzão que ele nunca existiu. Ele muda a realidade, quebrando literalmente as regras daquele universo, mudando o tempo, mudando o espaço e tal. Parece que quando um personagem alcança Tenebres de alguma forma, sabe? Tipo, quando um marcado vai ficando mais forte, ou quando um personagem se torna um marcado, ou alguma coisa semelhante a isso acontece, cara, parece que os personagens literalmente alcançam o modo criativo do Minecraft, tá ligado? Como se eles conseguissem, por algum momento, mudar as regras do universo. Tipo, deletar um dos elementos que existem, ou mudar um dos elementos. Ou talvez tenha sido assim que os sinos foram feitos, sabe? Uma pessoa literalmente desejou que os elementos se juntassem, ou pelo menos criar uma dica que eles podiam se juntar. Eu acho que o ponto de Tenebres é bem parecido com aquela frase do conhecimento de saber tudo é perder tudo. Tipo assim, eu acredito que quando uma pessoa vai pra Tenebres, jovens, o ponto é, ela consegue literalmente o infinito. Ou seja, poder infinito. Ela se torna um com o outro lado. Logo, ela pode mudar as regras do outro lado. Ela pode controlar tudo. Quando ela passa 100% pra Tenebres, ela deixa de ser ela mesma. Eu acredito, jovens, que Tenebres, ele não seja uma cidade, um lugar físico, um amontoado de coisas. Não, eu acredito que Tenebres, ele seja como se fosse uma mistura gigantesca de todos os marcados que, sabe, chegaram a, sei lá, 100% de exposição paranormal, ou então que foram pra Tenebres. Quando você vai... O que faz sentido também é Tenebres ser o próprio outro lado. Tipo, uma forma de representar o outro lado, nomear o outro lado. Pra lá, você se mistura em um amontoado de almas. Quase como se você virasse meio que um ser meio cósmico, divino, sabe? Lá no jogo Enigma do Medo, tem um livro que ele vai mostrando umas paginazinhas desenhadas sobre o elemento de medo e sobre o personagem lá do Jazer. Tem essa página aqui, que pra mim ela pode ser muito, talvez, uma representação zona do que é Tenebres, sabe? Como se fosse uma coisa, um olho gigante ali que tá sempre observando um mundo de ordem, mas ele não interfere em mais nada, porque você basicamente não tem mais escolha. Você atingiu o infinito. E por ter atingido o infinito, você não pode fazer mais nada. Parece uma ideia muito viajada, mas eu juro pra vocês que na minha cabeça faz sentido. A história de Ordem em si, como nós conhecemos, pelo menos na visão do Cellbit, ela é feita para se encerrar, pelo menos em tese, lá em Calamidade Parte 2, onde tudo vai se encerrar de certa forma, e acredito eu que vai ter uma finalização bem parecida com o que eu imaginei pro plano do Kian, sabe, jovens? Tipo, eu acredito que talvez o Kian consiga esse plano dele de inexistir, e todo o paranormal vai nunca ter acontecido. Então todas as pessoas que a gente conhece dentro da história da série, provavelmente elas vão só, não exatamente sumir, mas elas vão viver a vida delas como se elas nunca tivessem entrado em contato com o paranormal, sabe? Tipo, ah, tem essa pessoa aqui que ela virou um agente porque a família dela morreu e não sei o que e tal. Na real, ela vai só continuar vivendo a vida dela normal, a família dela não vai morrer porque não tem paranormal pra acabar com a família dela, e vai ser meio que isso. O final da história vai ser meio que um final bom, só que os personagens que a gente conhece nunca vão ter se conhecido, nunca vão ter sido amigos, vão só seguir a vida deles normalmente. A história de Ordem, talvez,
talvez seja um pouco sobre isso, sabe? Mas, realmente, essa minha ideia de como a história de Ordem vai acabar, ela é baseada em outras coisas, até fora do RPG. Eu diria mais coisas baseadas nas minhas suposições do Selbit, sabe? Toda vez que eu faço teorias, eu sempre tento pegar um pouco também do que o criador gosta. E o Selbit, como um criador de conteúdo, já tá na internet aí há muito tempo. E, por exemplo, eu sei que ele gosta bastante de Outer Wilds, um dos jogos que parecem ter mais influenciado ele nos últimos anos. O cara tem literalmente uma estátua meio gigante ali de Outer Wilds no fundo do quarto dele, se vocês nunca viram. Link, eu nunca joguei Outer Wilds. Sobre o que é esse jogo, como é que ele influenciou Ordem. Eu não posso dizer exatamente sobre o que é Outer Wilds, porque ele é um daqueles jogos que você meio que só pode jogar uma vez, sabe? Um jogo que é feito pra ter uma história e uma experiência única. Se eu contar o jogo pra vocês, eu vou meio que estragar o jogo todo. Então, vou não fazer isso, tá? De nada. Obrigado, joguem Outer Wilds, é muito bom. Mas dizendo mais ou menos só o que eu posso falar sobre isso, Outer Wilds é um jogo meio que sobre o fim inevitável das coisas. É um jogo meio triste e melancólico sobre esse tipo de situação, que às vezes as coisas acabam e que não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Eu acho que a forma mais interessante de pensar nesse final, como pode acabar a Ordem Paranormal, é imaginar essa coisa de que o Kian é o ponto inicial para a Ordem existir. Há mais de 4.000 anos atrás, Kian interage com o Paranormal, e então ele existe como existe. Se esse cara nunca tivesse inventado o ritual de transcender, criaturas nunca existiriam do medo dos humanos como elas existem hoje em dia. Claro, talvez elas existissem, mas talvez não fosse dessa forma, sabe? Eu quero que vocês imaginem como seria, por exemplo, uma cena final de Ordem, ou como seria um último episódio de Ordem Paranormal, só que com os jogadores jogando com todos os personagens, vivendo suas vidas, mas nunca tendo se conhecido por causa do paranormal. Tipo, pega a personagem da Agatha, que eu já falei pra vocês, por exemplo. É uma personagem que ela sofreu muitas coisas por causa do paranormal. Ela matou um moleque, fez um ritual, entrou no corpo do moleque, e aí depois disso ela conheceu o paranormal, entrou pra Ordem, foi mudando a vida dela e virando uma pessoa muito legal. Imagina essa Agatha, se ela nunca tivesse conhecido o paranormal, se ela tivesse continuado a viver a vida dela como um adolescente comum, ela fosse crescendo, vivendo, ou talvez o fato do paranormal não existir faça com que ela nunca tenha nascido. O quão interessante seria esse final pra história? O quanto ele combina com Ordem Paranormal e tudo que ele representa, sabe? Tipo, é um final que seria em tese um final feliz, provavelmente uma recompensa por todos os sofrimentos e horas de tristeza e trauma que os jogadores e os personagens tiveram ao longo. Cara, eu sei que foi quebra de experiência. Oxi, que é isso? Esse não, sai fora. Dos anos de... Mas, mano, isso é muito real. Tipo, eu não consigo pensar em um final, tipo, feliz de... Eles derrotam Kian e tudo continua como um conto de fadas, sabe? Pior que faz muito sentido. Faz sentido ser um loop contínuo. Porque... Cara... Meu Deus, precisa ter um fim. Ordem. Ao mesmo tempo, seria um final tão melancólico, né? Saber que todos os personagens que, tipo, se conheceram e viraram uma família, eles podem só não ter se conhecido. Eles podem... Mas eles seriam felizes vivendo a normalidade, né? Eles não passariam por todo o sofrimento que eles sofreram. Então, por mais que seja triste, é o final feliz. Só que não perfeito. Terminar a história felizes, vivendo uma outra vida, mas com a gente tendo aquela sensação amarga de nossa, como eu queria que eles tivessem se conhecido e sido aquela família que eu acompanhei. Mas eles não vão ser, mas talvez tudo bem, porque eles estão felizes. Mó bagulho doido, né? Eu acho muito louca essa ideia, cara, de como o Selbit no Ordem Paranormal, ele usa um pouco dessa metalinguagem que o personagem receber uma marca, basicamente é ele receber um jogador. Tipo, se um NPC de repente vira um personagem principal, ele recebe uma marca, agora ele tem um jogador. Isso já aconteceu antes com personagens. Tipo, o Henry, por exemplo, era um personagem que antes ele era um NPC, ele era feito pelo Selbit, e aí de repente, quando ele virou um personagem e recebeu uma marca, ele agora é um jogador. Antigamente, eu nunca tinha percebido isso, mas existe esse fato muito louco que cada jogador realmente tem a sua própria marca, e as marcas não se repetem ou se alternam. Eu genuinamente achava que elas se alternavam, cara, mas não. Tipo, a Gabi Catuzzo, outros jogadores que já tiveram trocentos personagens, é sempre a exata mesma marca. E eu acho muito louco que isso me levanta algumas dúvidas interessantes. Tipo, as marcas, quando a gente vê o RPG, elas são literalmente representadas pelos jogadores, sabe? Tipo, um jogador tá jogando com seu personagem, então ele tem uma marca. As marcas, talvez elas fiquem muito conectadas ao que eu tinha acabado de falar pra vocês, sabe? Sobre toda essa questão de como, quando um personagem ele vai 100% pra Tenebris, ele perde a oportunidade de escolha, ele não pode mais mudar nada, porque agora ele é parte de uma coisa maior. Eu acredito que quando um personagem ele vai
vai ganhando exposição paranormal, ele vai ficando mais poderoso e ele vai conseguindo usar mais essas regras, sabe? Tipo, é como se ele fosse lentamente ascendendo ali ao modo criativo. Ele vai ganhando poderes de administrador no bagulho. Quando um personagem já tá em 50%, metade dele é tenebres e a outra metade dele ainda é humana, entre aspas. Isso também é muito representado pela coisa deles irem virando meio que criatura, sabe? Quanto mais forte vai ficando um personagem na história, menos humano ele vai sendo. E mais o paranormal vai interferindo nele. Isso é algo que você pode dar uma olhada no próprio livro do Ordem em si, mas ele tem um monte de descrições que vão rolando conforme você vai pegando mais e mais exposição paranormal. Os personagens, eles realmente vão tendo menos liberdade. O personagem, ele perde a visão, ele perde a capacidade de falar racionalmente com outras pessoas, ou então ele não consegue mais ver o tempo de uma forma comum. Quanto mais exposição eles vão ganhando de cada elemento, mais estranho o personagem vai ficando. Se a gente for pensar que Tenebres é literalmente uma conexão com o elemento de medo, que é um elemento que ele pode representar tudo ou nada ao mesmo tempo, eu imagino que o cara literalmente transcende pra poder virar uma coisa, sabe? Uma entidade cósmica. Até o próprio jogo, o Enigma do Medo, é interessante a respeito disso, porque durante todo o jogo de Enigma do Medo, a gente só joga com acorrentados. A gente joga com o Senhor Veríssimo e com a Mia, que pelo menos até onde a gente sabe, né, eles não são marcados, eles são acorrentados. Só que no caso, eles não conseguem ver as próprias correntes. Então no jogo, você vai jogando com o Veríssimo, você vai jogando com a Mia, mas você tem essa sensação de que você está livre, de que você pode ir pra onde você quiser e fazer o que você quiser. Mas a história não deixa entender que é bem assim. Quando você joga com o Jazer Stra e ele é um acorrentado que consegue ver o futuro, você literalmente não joga. Você só fica andando pra frente e realizando uma listinha de tarefas que ele tem que fazer. Ele tem que fazer aquela lista porque ele é um acorrentado, ele não tá livre pra fazer o que ele quer. Eu acharia, gente, genuinamente muito interessante se tivesse alguma cena no RPG que o Cellbit fizesse que representasse isso, sabe? Representasse um personagem perdendo a marca. Tipo, ele tá com a marca, ele deixa de ter a marca, e aí o jogador para de interpretar o personagem e o Cellbit começa a interpretar ele. Porque eu sempre quis saber o que vai mudar em um personagem quando ele recebe uma marca. Tipo, o quê? O personagem vai perder a memória? Ele vai mudar de personalidade? Ele vai esquecer alguma coisa? E um jogador, por exemplo, tipo a Gabi Catuzzo, que ela tem trocentos personagens no Ordem. E tem personagens dela que estão vivos ao mesmo tempo, sabe? Tipo, em Ordem Paranormal atualmente. A Gabi Catuzzo, ela tá jogando nessa temporada de sangue agora, né? O Hexatomb, ela tá jogando com o personagem Jai. Jai tá vivendo ali na mesma época que a Karina, por exemplo, que é uma personagem de Calamidade. Ambos os personagens estão vivos. Mano, e se esses dois personagens se encontrarem? Eles têm a mesma marca. Como é que fica? Eu sei que, obviamente, isso não vai acontecer porque o Cellbit não vai colocar uma pessoa pra poder ficar interagindo sozinha na mesa do RPG, sabe? Um personagem falando com ele mesmo. Mas o que aconteceria se um personagem com uma mesma marca se encontrasse? Sei lá, ia dar um bugzão no universo, porque o personagem não pode existir em dois lugares ao mesmo tempo. Isso acaba entrando nessas perguntas de como uma marca influencia um personagem. Tipo, o que a marca muda? Quando um personagem ganha uma marca, ele realmente só ganha um poderzinho de mudar as coisas? Ou ele muda de personalidade? Muda a forma como ele vive? Muda os poderes? Ou não muda nada? Ele literalmente só ganha poderes e um jogador no RPG? São perguntas curiosas que eu acho que faz sentido a gente se perguntar, já que eu tô fazendo um vídeo bem aprofundado aqui na história do universo de Ordem, né? Vibe Coding 101 Part Caraca, 3. cara, Stop o typing linkzinho your ele é prompts. perfeito pra Seriously. fazer teoria. Your prompting Porque tudo que ele falou faz sentido. Enfim, jovens, a gente chegou na parte final do vídeo, que é aquela parte que eu simplesmente não edito mais nada, eu vou só deixar uma gameplay zona rolando no fundo aqui e vou falar pra vocês algumas opiniões a respeito de tudo. Essa foi a história resumida de Ordem Paranormal. Essa história aí, bicho, que vídeo difícil de fazer, tá? Eu pensei muito, gente, em como eu podia fazer esse vídeo aqui, porque resumir a timeline de Ordem por si só já parecia um pouquinho difícil, né? Eu não queria ser um vídeo tão técnico assim, chato de assistir, porque eu não gosto de vídeos tão técnicos assim. Eu queria botar umas teorias no meio, mas eu também não queria contar a história de Ordem toda, porque a experiência de jogar o RPG, jovens, pra mim, ou de assistir o RPG, né, assistir as temporadas, é a experiência completa de Ordem. Não tem como eu narrar pra vocês aqui o que é exatamente o projeto de Ordem Paranormal. Eu sei... Isso que ele falou, chat, é muito verdade mesmo. Porque, cara, os sentimentos que você tem assistindo Ordem, as paradas que acontecem enquanto você assiste, são muito únicas, sabe? São meio difíceis de reproduzir essas sensações que você vai sentindo. Então, assistir Ordem é uma parada muito louca. E é aquilo. Esse vídeo do linkzinho, ele é excelente, tá? Eu vou pedir muito, por favor, que vocês
venham aqui, deem likezinho no canal dele. Esse cara é maravilhoso, que é Decifrando a História de Ordem Paranormal. Ele é espetacular, ele é incrível. E você vê como que é as teorias, né? Porque, tipo, Ordem tem um universo tão gigantesco, tão enorme, e eu acho que esse tipo de pergunta que ele fez sobre os marcados ou vai ser respondido em Calamidade Parte 2, ou vai ser um dos mistérios que vão ficar em aberto em Ordem. Porque existem alguns tipos de mistérios que ficam em aberto, e eu acho que esse pode ser um deles, porque é extremamente difícil responder esse tipo de coisa. E ainda mais agora que o Ordem é um RPG que qualquer pessoa pode jogar dentro desse universo. Então, se o mestre, né, meio que chegar ali e falar, ah, não, você pode fazer tal coisa lá, é assim que tal coisa funciona, eu acho que tira um pouco do impacto também de ver Ordem Paranormal, né? De tipo, ok, eu já sei todos os segredos desse universo, pra que eu vou comprar o livro e jogar um RPG nesse universo, entendeu? Então eu acho que esse é o tipo de pergunta